muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais esse episódio inédito muito especial do programa Sucesso à Brasileira. Eu sou o Celso Sberner, um consultor de tecnologia, pessoas e empresas. Há muito tempo tive o prazer de conhecer muita gente durante a minha carreira e continuar conhecendo gente incrível que faz a diferença, que ajuda a gente a ter mais sucesso aqui no nosso país. Muito empolgado aqui com o nosso projeto Sucesso à Brasileira. A gente tem tido uma ótima repercussão. Eu tenho certeza que a gente vai trazendo pessoas para contar suas histórias inspiradoras, para nos dar dicas, e isso vai sim gerando um ciclo virtuoso de mais sucesso aqui no nosso país. Eu queria agradecer a sua audiência, a gente tem tido uma repercussão melhor do que esperado. Se você estiver no YouTube, já deixa o seu like, se inscreva no canal, comente, compartilhe. Você não vai se arrepender de assistir o episódio de hoje até o final. Também estão nas nossas redes de TV parceiros, no canal Marketing na IPTV, Spotify também, e o nosso site www.sucessoabrasileira.com.br. Lá você tem todos os nossos convidados, são mais de 70 convidados, e também por tema. Você pode escolher que assunto te interessa e você vai lá aprender e ter mais sucesso sim no nosso país. Hoje o episódio está muito especial. Hoje é daqueles que eu fico ansioso, eu sou muito orgulhoso de ser brasileiro e essa pessoa que é uma pessoa amada por todo o Brasil, um artista que todo mundo gosta. Ele é jornalista, ele é apresentador de TV, ele trabalha com notícias sobre celebridades, ele sempre escreveu muito e tem uma história muito bacana. E essa pessoa que é bastante conhecida, né? Eu falo que eu fico até um pouco nervoso quando eu começo, eu aqui curioso, a entrevistar jornalistas profissionais, pessoas que sabem entrevistar. Então, mas eu vou tentar fazer o meu melhor aqui para tirar. Eu tenho muito prazer de estar recebendo aqui, não sei se vocês já descobriram, mas o grande Leo Lobo. Obrigado pela sua presença. Obrigado. Depois dessa apresentação, já fico até meio sem voz. Não, você é o cara. Foram Prazer, um bom tempo tentando conseguir encaixar na sua agenda. Sim. E nós vamos falar de tudo que você faz aqui, que é UOL, é TV Fama, escreve para lá, escreve para cá, é evento e podcast todo dia. Então, muito trabalho. obrigado 5 vezes por estar aqui com a gente. Prazer enorme. Eu, para estar aqui, eu acabei dando cano num outro companheiro, porque eu confundi os dois nomes. Era o Celso e o Rafael. E aí eu confundi e marquei os dois no mesmo horário, no mesmo dia. Então tive que optar e estou aqui com muito prazer. Poxa, que E honra. pedir desculpas ao Rafael, mas já vamos remarcá-la. Muito bacana. Não, sempre muito gentil mesmo. Então, obrigado. Pegamos um pouquinho de trânsito aqui em São Paulo, mas chegamos aqui, estamos aqui no PKT Studio, um estúdio até um pouco diferente do que o nosso cenário atual, mas demos um jeito de fazer isso funcionar. Quebramos o galho. Ótimo. E, Leo, nós vamos falar um pouco da sua carreira, vamos falar depois do que você entende por sucesso, mas tem muita coisa para tratar de você, né? Vamos começar um pouquinho dessa história. Você é muito conhecido por essa história de notícias de celebridades, Sim. né? De programas incríveis na televisão sobre essa história. E você é um jornalista de carreira muito consolidada, né? Ontem eu estava dando uma pulsadinha ali, né? Você falou assim, caramba, é 73, 74, 84, uma carreira de jornalista incrível. Como é que você vê esse mundo, o jornalismo e esse mundo de notícias de celebridades hoje em dia? Bom, tem muitas perguntas embutidas aí. Deixa eu começar falando de que eu estou muito preocupado com a minha carreira, não, com a carreira do jornalismo no Brasil, porque está indo por um caminho esquisito, né? Uhum. Atualmente. Eu comecei lá atrás, né? Em 1973, eu fui. Meu irmão era jornalista político, meu pai era jornalista político, vivemos a ditadura militar no Brasil, aquela história do filme, exatamente foi o que eu vivi. 52 anos atrás, 50 anos de carreira de jornalismo, incrível. Carreira, mas antes da carreira de jornalista, eu, menino com 10 anos de idade, meu pai jornalista político, meu irmão estudante da USP e tal, vivemos o caos da ditadura nesse país. Eu ia para a escola com uma C14 sem chapa me seguindo,
Verdade. do DOPS, lá, Porque a família era de jornalistas. era de jornalistas, Políticos ainda, né? políticos, da área Caramba. política. Então, meu irmão fazia luta política na Uhum. faculdade, essa coisa toda, minha irmã também. Então, nós fomos muito perseguidos, a casa invadida várias vezes, meu pai teve que desaparecer para não ser preso. Tô vendo a cena do filme, ainda estou aqui, na verdade, né? Exatamente, Tô vendo as cenas do filme. própria. Para você deve ter sido emocionante o filme também, né? Emocionantíssimo, né? Pois Porque é. foi reviver tudo aquilo que a gente viveu. Uhum. A minha avó queimando livros no quintal e a polícia entrando na frente, Uhum. essas coisas. E eu ajudando a queimá-la no fundo, e eu era um menino. Então eu tinha muito piriri, porque eu ficava nervosíssimo. Meu pai batiam na porta às 5 horas da manhã, olha, você tem que fugir, porque senão eu vou ter que te prender. O próprio policial que ia Uhum. prender meu pai ia lá, que meu pai era tão simpático, É. que o cara ia avisar meu pai que ele ia ser preso às 8 horas. Então meu pai saía fugido, fazia uma mala rápida, saía correndo, e aquilo me deixava, imaginei, eu criança vendo aquilo, eu ficava apavorado. Então eu tinha muito piriri, e aí eu saía para a escola e uma C14 seguindo o ônibus da Caramba. escola. Eu estudava nessa época no Conde José Vicente de Azevedo, onde Uhum. estudou Heródoto Barbeiro, um monte de gente querida. Aham. E aí eles me seguiam até a Praça da Árvore, aí da Praça da Árvore pegavam outro ônibus, aí eles seguiam o outro ônibus, aí paravam na porta da escola, eles olhavam com uma cara sinistra, como se estamos aqui te vigiando. E eu era um menino, tinha 10 anos, 11 anos, tá? Uhum. E Que aí experiência, hein? uma experiência bem Experiência. puxada mesmo. É. Então, eu tinha um pouco de horror de ser jornalista, porque eu É. achava que ser jornalista era ser jornalista político, É. né? E aí eu queria fazer teatro. Meu sonho era fazer teatro. Meu pai, quando a gente era criança, não deixava ter televisão em casa, Sim. porque ele era intelectual, ele achava que televisão emburrecia as Ah, é? pessoas, como ele falava, né? Fazia mal para as pessoas. E ele não quis nunca ter uma televisão. Então eu assistia na casa dos vizinhos, na casa de parentes e tal. Mas tinha uma pressão para você ir para o lado de jornalismo político também? Ou Não não? tinha pressão nenhuma. Não. Eu era criança, É. né? Aí eu lembro que um dia chegou uma televisão, meu pai ganhou uma televisão de presente, Uhum. e era uma televisão holandesa, nunca esqueço, que tinha um fio assim enorme, Uhum. enrolado de Uhum. borracha, uma borracha assim, que ligava a caixa de som ao vídeo. Era separado o Era vídeo e o separado, som. e tinha que montar. Então eles Uhum. estavam montando em casa. Eu lembro que eu liguei a televisão e vi uma novela chamada Ambição, que tinha o Tarcísio Meira, a Arlete Uhum. Montenegro, a Lolita Rodrigues. Uhum. E eu lembro que eu olhei assim e falei, é isso que eu quero ser na vida. Eu acho que É. eu tinha 6 para 7 anos, 7. Aí eu falei, é isso que eu quero ser. Entrar nessa caixinha e contar a história para as pessoas. Apaixonou. Apaixonei. E aí daí nunca mais saiu da minha cabeça, e eu nunca pensei em ser jornalista, Uhum. nunca. E aí eu via meu pai jornalista, meu irmão jornalista, aquelas discussões de política na mesa e Aham. tal. Eu achava aquilo chatíssimo, né? Não entendia metade do que eles estavam falando. Quer dizer, na verdade, eu acho que eu entendia, É, mas eu achava que eu não entendia, mas entendeu? não queria trabalhar com aquilo, né? Não queria Não trabalhar com queria. aquele tema E pesado, aí, né? quando eu estava com 17 para 18 anos, acho que tinha já 18, não lembro direito. Eu lembro que meu irmão foi em casa, já estava casado, foi visitar minha mãe, e aí estavam, perguntou de mim, aí a minha mãe falou: ah, tá aí, não quer saber trabalhar, tá fazendo tal de teatro. E eu já estava fazendo teatro profissional. Ah, com 16, 17 anos Eu fiz um já teste, atua. passei na Companhia Cacilda Becker e já estava fazendo teatro. E aí Mas minha mãe peça de teatro já, trabalhando é, em atuando já. atuando mesmo, Que assim, legal. e inclusive fazendo o papel principal da peça. É. E aí mas minha mãe achava que aquilo não era profissão, Uhum. né? E aí falou para meu irmão, ele tá aí metido com esse negócio de teatro e tal, não quer saber de nada e tal. E meu irmão falou, bom, ele está fazendo comunicações, ou vai fazer, né? Então, ó, tá aqui o cartão de um jornal que eu colaboro. Se ele quiser um emprego, ele que vai lá procurar. Então. É. Ele jogou o cartão assim. Antes até que a conversa acabasse, eu puxei o cartão e saí. Uhum. E fui até o endereço, cheguei lá, perguntei, era o seu José Carlos Abate, que era o chefe de redação.
era um jornal chamado Jornal do Bairro. Uhum. O meu irmão trabalhava no Jornal da Tarde, no Estadão, Jornal dos Estados Unidos. mas ele colaborava nesse jornal, ele fazia artigos para esse Aham. jornal de política. E tal. E aí eu apresentei assim o cartão, falei, olha, estou procurando um repórter aqui. Aí o senhor o Abate falou, mas você é jornalista? Eu falei, não, estou querendo ser. Aí ele falou assim, então vai lá e cozinha essa matéria. Me deu uma lauda assim. E aí eu olhei e falei, mas se o senhor me explicar o que é cozinhar uma matéria? Aí ele começou a rir e falou assim, mas você quer ser jornalista e não sabe nem o que é cozinhar uma matéria? Eu falei, não, mas se o senhor me explicar, eu aprendo. Aí ele falou, bom, essa matéria tem 80 linhas, eu quero que você deixe com 20, porque só cabe 20 na página. O cozinhar é Aí ele ajeitar. falou, não pode perder a essência. Eu falei, tá certo. Sentei e comecei, com um dedinho e a mão aqui no joelho e um dedinho no teclado. Aí alguém lá atrás, com um vozeirão, falou assim, jura que você vai ficar só com essa mãozinha em cima do joelho e um dedinho no teclado? Eu olhei assim para trás para a pessoa que falou e fiz assim. Até hoje, eu sou bibliógrafo. Você vai né? captando milho, assim, é isso? Isso. E aí escrevi a matéria, entreguei. Aí ele falou assim, ué, você não disse que não sabia o que era cozinhar a matéria? Aí eu falei, o senhor me explicou. Ele falou, tá ótimo, pode começar segunda-feira? Ah, que legal. Foi assim. Não, então já tinha jornalismo no sangue, né? Já É, tinha, tem uma herança, alguma eu coisa sempre hereditária fui, já veio, eu sempre né? fui muito bom aluno de português. Eu tinha É, problema em matemática, até é. que eu perdi a segunda série, Uhum. fui reprovado, e aí caí numa classe só de repetentes, É. só de meninos e meninos repetentes. E aí eu fiquei muito envergonhado, e aí tinha um professor que era assim, bem casca-grossa, Uhum. que chamava professora Morosini. E aí ele falou, olha, quem quiser aprender matemática, senta aqui na frente, presta atenção e faça o caderno todo mês, põe o caderno em dia e que vai dar certo. E eu levei aquilo muito a sério. E até então eu tinha uma professora, uma japonesa, que ela explicava, eu perguntava, eu não entendia, ela explicava de novo igualzinho como ela tinha falado antes. Eu continuava não entendendo. E aí eu tinha vergonha de perguntar de novo. E aí com ele não, ele realmente explicava. Tem alguém que não entendeu? Aí eu falava, não entendi, ele explicava de novo. E A eu matemática fui entrando, fui entendendo o espírito da coisa. Nesse ano, que eu era uma classe de repetentes, eu fui o único que passou sem fazer exame. que Sim, bacana. já fechei no terceiro bimestre, aí ele pediu o caderno, eu tinha o caderno completo, eu e meu amigo Hélio, que foi meu amigo de sempre, e foi muito legal, e a gente passou assim no terceiro bimestre, já estava com Viva a nota professora fechada. Morosini, então. Pô, professora Morosini. A E aprendi Morosini. matemática para dar aula particular Pô, depois. que bacana. Entendeu? Mas o português já veio natural, Era começou a natural. escrever já lá, escrevendo para o Jornal do O Bairro. Jornal do Bairro, Jornal que do na Bairro. verdade era um jornal, olha que engraçado, era um jornal super político, mas era um jornal que, por causa da ditadura, tinha que disfarçar. Então eles tinham uma página de bairro que era para dar o nome para o jornal. Então era Jornal do Bairro, não era Jornal de Bairro. E esse jornal pertencia ao Bazar 13, que era uma rede de supermercados muito grande em São Paulo e tal. E um dos donos, um dos 4 irmãos, Nassar, era o Raduan Nassar, que é autor do livro Lavoura Arcaica, que é um dos livros mais premiados no Brasil, da literatura brasileira e tal. E o Raduan tinha paixão por essa coisa do jornalismo, e ele editava o jornal. E aí eu fui descobrindo o que era o jornal e tal, por que tinham tantos jornalistas políticos que colaboravam e tal. E eu fazia essa parte do bairro, que era o quê? Também era uma parte muito política, porque eu ia entrevistar um morador, ele fazia reivindicação, olha, tem um buraco aqui na rua, aqui não tem asfalto, enfim, não tem iluminação. E eu levava isso para o político, para o vereador, aí o vereador sempre respondia, não, já está resolvido, já foi assinado um Como bom papel. político, né? Sempre. E aí voltava lá e trazia de volta a reclamação do morador, enfim, era uma coisa bem política, mas bem
ali Política do dia a dia é mesmo, do dia a do dia. dia a dia mesmo, né? Que E, bacana. então foi muito, muito legal, aprendi muito nessa época. Sim. Eu lembro que eu cruzava com Paulo Marcum, que é um grande jornalista Aham. da Folha, e tal, só que ele fazia esse mesmo trabalho na Folha na época. Sim, Ele também sim. estava começando, né? É. E eu começando no Jornal do Bairro. E acabamos ficando amigos e tal. Enfim, e nesse jornal colaboravam os maiores nomes do jornalismo brasileiro. Então Hum. tinha o meu irmão, Reinaldo Lobo, tinha o Carlos Brickman, tinha o Augusto Nunes, que está aí até Aham. hoje, né? Tem vários, né? Sim. Pô, e todo mundo já, então você já tinha já É, uma escola ali sim, muito a boa de Regina repórter. Penteado, a Maria Rita Kel, que também é Uhum. maravilhosa, está aí até hoje e tal. Então, o Sardenberg, né, que Uhum. falava de economia. Então, foi um aprendizado, porque Sem além de dúvida, caramba. aprender a escrever melhor, quer dizer, eu tinha ali aquele exercício diário e convivia com essas pessoas, né? É. Então, foi muito legal. E então tem uma base de jornalismo muito forte, mas eu estava Forte. feliz jornalista ou precisava de algo mais? Não, então, eu continuei fazendo teatro, né? Nunca Ah, parei. paralelo com o E, teatro, não eu, parou. e o que eu queria, na verdade, era ir para o jornalismo de entretenimento, Sim. que era o que eu queria juntar as minhas duas partes ali, né? É, E fui indo, é. porque nesse jornal, quando faltava, por exemplo assim, sobrava um espaço, Uhum. eles falavam assim, faz uma notinha sobre algum artista, alguma coisa que está acontecendo e tal. E eu fazia umas notinhas. Até que eles foram vendo que funcionava, Sim. aí eles começaram a me pedir para entrevistar artistas. Então Ah, eu fui que legal. entrevistar, eu lembro que acho que a primeira pessoa que eu entrevistei foi a Dercy Gonçalves, assim, de cara. E foi maravilhosa a De, entrevista. de, de, Aí a de segunda, acho cara. que foi Elis Regina, que ficou minha amiga para a vida também. E aí acho que a terceira, eu dei uma notinha, assim, num cantinho de página, foi muito curioso isso, foi essa coisa de hino de Deus, assim. Eu escrevi uma notinha, porque eu ouvia a Rádio Mulher, na época, porque eu tinha uma locutora que eu era encantado com Uhum. a voz dela, chamava Meire Gersi. E aí, ouvindo a Rádio Mulher, eu ouvia a Hebe Camargo Uhum. falando assim, olha, eu vou estrear dia tal, o programa Hebe Sim. Camargo, tal, tal, de segunda a sexta, às 10 da manhã, tal, 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 aqui na Rádio Mulher. E, de repente, parou. Uhum. Sumiram as chamadas, não se falou mais da estreia da Hebe, eu achei esquisito e escrevi uma notinha dizendo: Hebe Camargo estava, de repente ela calou o bico. Sim. Fez. O dono do jornal me chamou e me deu uma bronca. Uhum. Não, desce aqui, não sei o quê. Eu desci na sala dele e falou: como é que você faz uma nota chamando Hebe Camargo de galinha? Aí Nossa. eu falei: não, pelo amor de Deus, eu sou fã da Hebe. Ele: não, É. mas aqui você falou, calou o bico. Quem cala o bico é É. galinha. Aí eu falei: não, pelo amor de Deus, é uma A expressão e força de tal, né? expressão. Aí subi super chateado e tal. Entro na redação, não tinha ninguém nessa hora na Uhum. redação, tipo hora Sim. de almoço, sei lá. Eu entro assim na redação, toco o telefone, eu atendo. Por favor, aqui é a Hebe Camargo, eu queria falar com quem escreveu uma notinha falando que eu Uh, calei o bico, não sei o quê. que- Aí eu falei, Nossa. fui eu, morrendo de medo, né? Achando que ela É. vai me dar uma Vai, bronca. vai tomar. Aí ela vira e fala assim: eu quero te agradecer, então, meu filho, porque Nossa. você mudou a minha vida. Eu disse: como assim? Ela falou assim: eu ia com o Lélio, meu marido, porque ele trabalha com máquinas pesadas e tal, e a gente ia morar fora do Brasil, ia morar na Europa. E eu já tinha feito as malas, já tinha avisei a Rádio Mulher que não ia mais estrear Uhum. e tal. Quando eu li a sua nota, aquilo tocou meu coração tão fundo. Nossa, que Olha legal. que loucura. Que eu resolvi, olha que coisa É, maluca, né? é. Que eu resolvi ficar no Brasil, enfrentei a ira do meu marido, falei que eu ia ficar E ficou, e e ainda ficamos bem, e então com tal. a notinha do calou o bico mudou. E aí eu falei, nossa, muito obrigado. E aí contei para ela o que tinha acontecido. Ela, imagina, essa é uma expressão É. do meu tempo, não sei o quê, tal, tal, tal. Olha, inclusive eu fiquei tão feliz, eu vou estrear na Rádio Mulher tal dia agora. Uhum. Eu falei com a família Montoro de novo, vou estrear tal dia. Então eu queria muito que você viesse fazer uma entrevista comigo no dia da minha estreia, se você Sim. puder. Aí eu levei para o Raul correndo, né, que era É. o diretor do jornal. Aí ele falou, nossa, que ótimo, não sei o quê, parabéns, não sei o quê, tarará, pode ir lá entrevistar ela.
Aí fui entrevistar a Hebe, eu lembro que estava uma chuva, cheguei todo molhado, É. ela estava com uma toalha na mão, enxugou Ah, minha que cabeça, e não legal. sei o que, eu contei para ela que ela tinha sido namorada do meu pai, ela lembrou e tal, enfim, ficamos A amigos simplicidade para a da vida, Hebe, amiga né? para sempre. Assim, Quanta história, Leão, porque é, você tá falando do início de carreira, é, mas o início é 1000 por hora, que você falou assim, sim, tá bom, então eu entrevistei a Elis Regina, uhum, entrevistei a Dercy Gonçalves, é, depois fiquei amigo da Hebe, então em pouco tempo é, foi nascendo já foi, ali a sua vocação, né? Vocação, que eu fui me bacana. aproximando cada vez mais dessa coisa das variedades, do É, que entretenimento e tal. bacana. E aí o jornal, a ditadura foi terminando, Foi, o jornal foi perdendo um pouco o sentido. Então ele foi virando um jornal mais comercial. sim. Aliás, além da página de bairro, eu fazia uma página comercial, porque em São Paulo não existia shopping nessa época, Tá. né? Acho que o primeiro shopping foi em 74, tenho a impressão, né? Deve ser por aí, É. Então, 76, ele talvez. tinha uma É. página chamada Augusta, Aham. que a Rua Augusta era o shopping de São Paulo. É. As grandes lojas, grandes magazines e tal, as boutiques, Aham. eram todos na Rua Augusta. E eu fazia matérias dessas lojas, Uhum. que era aí uma parte comercial, e aí eu fazia matérias falando dos produtos, falando da história da loja, aquelas coisas. E fiquei muito conhecido nesse ramo aí do É. comércio e tal, elegante de São É. Paulo e Pô, tal. muito bacana, porque conhecido no mundo elegante e começando a ser entrevistando os artistas, É, conhecendo, já começou a ser a e, referência e, ao mesmo mesmo de tempo, variedades, né? os moradores, né, dos bairros, as sociedades, amigos de bairros e os políticos. Então, fui fazendo tudo isso meio paralelo. É, E aí, quando o jornal virou mais comercial, sim. ele mudou de nome, ele virou Jornal da Semana, que era distribuído Uhum. na zona sudoeste de São Paulo. Uhum. Já o Jornal do Bairro já era assim. E aí ele passou a concorrer com o Shopping News. Uhum. Aí o Shopping News, que era um grupo forte, fez uma oferta milionária para comprar o jornal. E aí eles venderam o jornal, e aí eles iam abrir um jornal parecido em Brasília. Uhum. E me convidaram para ser subeditor já lá, Ah, né? mas mudar para lá. Para mudar para Brasília. E aí eu teria que morar numa mansão lá, eles já te mostraram a casa, como é que seria uma casa com piscina maravilhosa e tal, perto da Praça dos Três Poderes e tal, e na Asa Sul, acho que era, não sei. Uhum. E, e aí eu ia morar, dividir essa casa com o diagramador do jornal, Uhum. que era um rapaz que era até meu amigo, mas era hétero, Uhum. eu gay, eu fazia teatro aqui em São Paulo, aí Uhum. eu comecei a pensar, se eu for para Brasília, lá não tem teatro, o teatro que tem lá vem de São Paulo, É, eu não vou poder fazer teatro, eu vou truncar minha carreira aqui no sim, teatro, que sim. está indo bem. Aí eu falei, eu vou morar com esse rapaz que é hétero, e ele também gostava um pouco de Ah, beber. é? Aí eu fiquei um pouco assim. E mais importante, eu ia ficar longe da minha família, que eu Sim. sempre fui muito ligado à minha família, meus É. pais e tal. Então, aquilo me deu uma coisa, eu falei, eu não, no último dia que Ah, iam é fechar quase, o jornal, quase para ir. eu desci, falei com o Raul, falei, Raul, eu não vou para Brasília. Mas como não vai? Não sei o quê. Eu falei, não vou, eu pensei muito sobre minha É, vida, eu não quero ir. é. Aí ele falou, então corre lá que o RH está sendo desmontado. Aí eu fui lá pedir demissão, assinei a demissão e tal. Aí voltei para pegar minhas coisas na gaveta. A hora que eu abri a gaveta, comecei a ver, assim, eu tinha uma história de 5 anos já, né? É, Que é o início todo da minha carreira e tal. é. Aí eu comecei a chorar. Aí tinha um colega, o Pedro Outram, que é sobrinho do Paulo Outram, Uhum. do ator, ele era muito ligado a essa coisa também de entretenimento e tal, e ele me viu ali chorando e falou, o que que foi? O que você vai fazer da vida agora, é isso? Eu falei, pois é, não sei para onde eu vou e tal, como é que eu vou continuar minha carreira Uhum. de jornalista. Aí ele falou, por que você não vai no Jornal da Tarde? Eles Sim. estão precisando de alguém na área de variedades, Aham. que é a tua área, que você gosta. Eu falei, não, mas eu não posso trabalhar lá, meu irmão trabalha lá, É. e meu irmão disse que não pode ter parentes, que a empresa não aceita parente. Ele falou, quem te falou isso? Foi seu irmão? Eu falei, foi. Ele falou, seu irmão acho que não está querendo que você vá para lá, porque tem até contínuo lá que é parente. É.
Falei, verdade, aquilo me deu uma raiva. Eu saí dali, peguei minhas coisas e fui direto no Jornal da Tarde. Nem falou com o seu irmão, foi direto Não, fui direto pro lá jornal. e aí cheguei lá, era o Sandro Vaia, que era o editor de Aham. variedades. Ele falou assim: olha, a partir de hoje tem um teste aqui. Você tem que descer lá no RH e fazer o teste. Aí eu desci, fui fazer o teste. Eu lembro que era em dezembro, era a campanha da Kombi, que Sim. tinha aquela que Aham. vendia ingresso de teatro mais barato. Tal. Sim. Aquilo estava na minha cabeça. E podia escolher o tema, eu fiz uma matéria sobre a campanha da Kombi e Do tal, teatro. né? E aí eles aprovaram na hora, alguém leu lá, aprovou e falou, pode subir e falar com o Sandro lá em cima, tá? Se ele está aprovado. Cheguei lá e ele falou, pode começar segunda-feira? Pô, Ah, então não ficou nem um dia sem emprego, porque na verdade você estava do era show, deu a raiva, segunda, já quinta, foi, já na sexta-feira. sexta-feira. Se você fosse para Brasília, né, tinha um risco de ser político, né? Ia virar Exato. político, porque Não, conhecendo todo mundo e com a facilidade de jornalista e tudo e mais, você né? sabe que um dos medos que eu tive era porque era fim da ditadura. Eu É, lembro que a dona Dulce Figueiredo era a figura mais fotografada, porque a gente já estava fechando esse jornal aqui em é, São Paulo e mandava para lá. sim. E aí as fotos que eu recebia era a Dulce Figueiredo com aquele monte de militar. Aí eu olhava e falava assim, não, gente, esse lugar não é para mim. Entendeu? Não tem nada a ver. É, Porque eu tinha trauma de pois militar, é, já militar e né? ditadura e Brasília, É, mas ia ser político talvez hoje, ia ser provavelmente, alguma mas coisa aí eu não assim, né? quis. Não quis, que Não bom. quis, não fui, fiquei no Jornal da Tarde 13 anos, Pô, fazendo o Divirta-se e tal, como repórter. No meio desses 13 anos que eu estava aham, no Jornal da Tarde, o Carlos Brickman, que era um jornalista que uhum. colaborava lá no Jornal da Semana, no Jornal do Bairro, e que era amigo do meu irmão há muitos anos, ele. Aliás, meu irmão só descobriu que eu estava no Jornal da Tarde trabalhando 6 meses depois. Ah, Porque é, não, já ele era editorialista, ele ficava numa sala fechada e ele ficava de manhã, e eu ficava à tarde. Ah, você não Então, falou para ele que um foi, que dia ele ele estava ficou trabalhando lá lá? fora do horário, ele saiu assim, o que você está fazendo aqui? Aí eu falei, trabalhando. Ele falou, aqui? Eu falei, ué, fiz o teste, estou aqui e tal. E aí fiquei. E aí o Carlos Brinkmann fazia um programa, porque a Rádio Gazeta de São Paulo, foi a primeira rádio que eu trabalhei, eu fazia uma participação num programa chamado Rola Gazeta, que era um programa de variedades, né? Aham, E aí eles me chamaram para fazer, dar dicas, como eu fazia o Divirtas, sim. dicas de shows, dicas de Uhum. cinema, de teatro e tal, no programa. Então eu entrava de casa por telefone. Ah, já É, legal, você naquela. fazia já na época por E aí o telefone. Carlos Brickman ficava no estúdio falando de Uhum. política, e o Rodolfo Kondler, que depois foi meu professor também. Então. E, não, já tinha sido meu professor na FAP. E aí acabou o programa, o Carlos Brickman ligou para mim e falou assim: garotinho, eu preciso de você. Amanhã eu vou assumir o jornal Folha da Tarde Aham. e eu preciso de um crítico de televisão e um colunista de televisão. Que eu me lembro, você gosta muito desse assunto. E eu falei, gosto, né? Uhum. Ele falou, então você quer ser meu crítico e meu colunista? Ah, Na que Folha da bacana. Tarde. Eu falei, mas eu trabalho no Jornal da Tarde. Ele falou, não tem problema, lá você vai ser outra coisa. Aham. Lá é ser repórter. Você que vai ser colunista E e escrever, né? crítico Crítico de de televisão, né? televisão. Aí eu falei, mas não tem o Ferreira Neto? Eu lembro, assim, na hora eu falei. Aí ele respondeu assim, o Ferreira Neto é o Ferreira Neto, nós queremos uma coluna de televisão. Ah, Deu para entender? Falei, deu. Ele falou, então faça uma coluna e uma crítica e me mande amanhã. que Se for bacana. aprovado, você Que começa. ano que era isso, Léo? Isso foi em 84. Eu estava 80. no Jornal da Tarde desde 78 já. Então Já. você vê, eu estava há 6 anos no Jornal da Tarde como repórter. E aí? Aí fui para a Folha da Tarde também, né? Continuei no Jornal da Tarde e acho que foi um dos poucos jornalistas que conseguiu essa façanha, né? E aí eu comecei, mandei uma crítica da novela, eu lembro, A Gata Comeu, da Ivani Sim. Ribeiro, que Uhum. era meu ídolo já, eu era apaixonado pela Ivani, acompanhei a carreira dela toda e tal. Então fiz a crítica da novela, o último capítulo, e fiz uma coluna e mandei as duas coisas. No dia seguinte de manhã, o Carlos Brickman liga, tipo 8 horas da manhã, toca o Aham. telefone, era o Carlos Brickman dizendo, garotinho, você é um sucesso.
Eu falei, por quê? Aí ele falou, bom, primeiro porque o Ferreira Neto veio aqui pedir sua cabeça para o doutor Frias. E segundo, que não para de chegar fax aqui te dando os Chegava parabéns. Era fax, na né? época do fax. Que Aí legal. eu falei, isso é bom? O negócio do Ferreira Neto. Ele falou, isso é ótimo. Pô, você já era um sucesso brasileiro. E aqui, pessoal, aqui como sempre, aqui nós vamos ter todo o jeito de você encontrar o Leão Lobo, né? O Instagram dele hoje eu estava fuçando bastante. Então, o Facebook dele é muito bacana, o Instagram dele você consegue ter muito material. Nós vamos falar do podcast que ele tem daqui a pouquinho também. São muitas histórias e Você vê que você fez uma pergunta, eu contei. não, mas é porque a carreira, quando você olha, É, ela foi intensa desde o primeiro dia, né? Que você fala assim, tá bom, tô chorando que eu tô saindo do jornal do bairro da semana, mas já 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 emendei com o outro. a bronca do irmão já começou ali, que o outro já pediu ali, e já entrou na E televisão, aí não foi tem parada. acontecendo, né? Nem tempo para pensar assim, eu gosto de ser jornalista. Pois é. Eu fui sendo. Não, e com base, né, de É, escrever, de tudo. E aí, televisão, nós estamos em 84, ali você já e- estava ali, já fazendo crítico, é. escrevendo E sobre olha que coisa novelas. engraçada. A partir do momento que eu estreiei como colunista, essa coluna, em 3 meses, virou a coluna mais lida da Folha da Tarde, mais que a do Ferreira Neto, mais que a do Gibaum e tal. E aí eles tinham essa pesquisa, né? Que Qual era a legal. coluna que as pessoas gostavam mais do jornal É. e tal. E aí eles me passaram essa informação. E eu fiquei 6 anos na Folha da Tarde, na verdade, e fazendo essa coluna diária e crítica diária e tal. E isso para mim foi o auge da minha carreira. Muito E legal. aí, quando eu comecei a coluna, no dia seguinte, que ele falou que era um sucesso, tal, ele falou: só falta uma coisa, um fecho para a coluna, uma frase, alguma coisa que encerre a sua coluna. Hum, E nós estávamos vivendo o momento das diretas já, que eu tinha ido para a rua, tinha ido para o palanque, tinha ido para é. tudo que era lugar, lutando para voltar às diretas, né, no país, a gente poder voltar para presidente da República. E eu estava com aquilo, estava muito mexido, porque aquilo que eu falei, apesar de eu achar que eu não entendia de política, Ah, eu era um ser político, eu com virei um ser certeza, né? Com político, né? certeza, né? Não Por causa tem. do meu pai, do meu É, irmão, da minha vivência e não, e tal. jornal também, O né? Vivendo no jornal, jornal, as pessoas você as pessoas que eu conversando, vai convivi, politizando, tudo, né? né? Então eu era muito politizado. Então é aquela coisa. Chegou um momento, ele falou assim: cria uma frase. Aí eu pensei, falei, nossa, nós vamos votar para presidente da República. Aí o que, que a gente precisa nesse país? Aí eu falei, comida na mesa do brasileiro, educação, saúde. Aí eu falei, como é que eu posso traduzir isso numa palavra? Veio dignidade. Aí eu falei, veio imediatamente, dignidade já, por causa das diretas já. Já, é. E aí criei essa frase, dignidade já. Que No você dia, usa. aí assinei a coluna já nesse dia, dignidade já. Bom, o Carlos Brinkmann ligou para dar os parabéns, todo mundo ligou para dar os parabéns. No dia seguinte, a Hebe Camargo me liga para dar os parabéns, a Nair Belo, a Lolita, não sei quem, né? Enfim, virou um sucesso a coluna, né? Sim. E aí começaram a me chamar para a televisão. Ah, é? E aí, em 81, quando eu ainda estava só no Jornal da Tarde, o Silvio tinha me chamado uma vez para fazer o troféu imprensa. Eu era bem garoto mesmo, né? E eu fui fazer o júri do troféu imprensa, e o Silvio, olha que coisa maluca, É. minha vida foi uma coisa muito estranha, assim, porque aí o Silvio virou para mim e falou assim, se eu não queria trabalhar no júri dele. Uhum. E aí eu falei, não, Silvio, pelo amor de Deus, eu escrevo sobre televisão, eu nem escrevi ainda. E eu falei, então eu não quero trabalhar na televisão, eu quero poder ter isenção de escrever e tal, porque Uhum. era o que eu queria na É. vida, né? E aí ele virou e falou, tá bom, tá bom, tá bom. E o Ferreira Neto, que estava no júri, se ofendeu, porque Uhum. já tinha essa rivalidade comigo. E aí ele virou e falou assim, quero dizer para esse garotinho aí, não citou nem meu nome, que eu escrevo sobre televisão há não sei quantos anos e trabalho na televisão há não sei quantos anos. É. 30 anos, aquela coisa que ele falou. E eu falei, não, eu levei um susto, né? Quando É. ele tomou aquilo como ofensa. Eu falei, não, desculpa, eu não quis ofender o senhor, não, eu estou falando por mim. Eu não conseguiria trabalhar na televisão e escrever sobre televisão. É uma coisa minha, fiz assim. É.
O Silvio adorou isso. Foi uma cutucada com muita elegância, É, né? Foi uma entendeu? cutucada elegante. Eu percebi pelo rosto dele que ele gostou e É. tal, e consegui, e botou um pouco mais de lenha ali e tal. Passou. Aí, em 90, aí eu comecei a fazer televisão sem Aham, parar, sim. porque aí a Silvia Popovic começou a me chamar. Aí teve aquela famosa história que eu estava um dia, fui falar Uhum. sobre colunismo no programa da Silvia Popovic. Aí a Silvia, quando eu cheguei atrasado, como bom jornalista, cheguei atrasado, e aí tinha uma mesa comprida, cheia de gente e tal, e eu nem olhei quem estava ali, não deu tempo. Aí a moça me maquiando aqui assim embaixo da mesa, porque não tinha passado nem pela maquiagem. E aí a Silvia já abre o programa e fala assim: vou começar com você, Leão Lobo, porque a sua coluna está super comentada, não sei o que, eu quero saber. As pessoas te xingam muito pelas coisas que você fala na coluna? Eu virei assim para ela, olhei assustado e falei assim: sim, me xingam muito. Hoje, por exemplo, minha secretária eletrônica, eu liguei de manhã, estava assim: você é bicha, você é bicha, você é bicha, a fita inteira. Aí uma pessoa lá na ponta da mesa, que eu não tinha visto quem era, virou e falou assim: e você é? Eu olhei assim, era o Enio Mainardi, o publicitário, Uhum. que era badaladíssimo na É. época, tal, de uma agência. Perdão. Saúde. Aí eu virei e falei: o quê? Viado? Sou. E aquele viado soou assim. Aí ele virou e falou: não, mas eu falei bicha, por que você falou viado? Eu falei: bom, porque já que você quer me dar um rótulo qualquer, eu prefiro ser chamado de viado, que é um bicho inteligente, altivo, rápido e tal. E bicha é uma coisa para mim que dá no ralo. É. Falei assim para E ele. que ano isso? 84. 84. É. E foi logo que eu Logo, comecei a fazer a coluna. A coluna virou assim um fenômeno é. de audiência e tal, né? De leitura. E aí ela me chamou para falar isso. Aí a Silvia falou: não, peraí, gente, o assunto não é esse, É. o assunto aqui é colunismo. Hoje eu vou trazer o Leão aqui um outro dia para falar sobre esse assunto e tal, tal, tal. Bom, mas aí não parava de chegar fax me elogiando, dizendo que era homem, porque não É. sei o quê, porque eu tinha Uhum. coragem de assumir o que eu era. Sim, E virou um acontecimento aquilo ali, sim, sem entendeu? dúvida. E foi o que eu falo assim, eu assumi sem querer querendo. É. É, não estava planejado nada. Falou, hoje eu Nada. vou chegar e falar, Mas eu mas foi estava natural, começando né? a fazer terapia. E Aham. a terapia mexe com essas coisas. Eu não fui fazer terapia por ser gay, nada disso. Fui fazer terapia por problemas assim pontuais que eu estava tendo e tal. Aham. E problemas de grana, que eu Sim. não estava sabendo muito usar meu dinheiro. Eu estava pegando meu dinheiro do jornal, usando para produzir minhas peças de teatro, e às vezes ficava devendo, É. porque teatro sempre é uma coisa muito, né? E É. eu queria me manter no teatro e tal. É. Então foi uma coisa muito. Então eu fui fazer terapia por isso. E lá comecei a discutir essas questões Uhum. sexuais e tal, né? E aquilo tudo estava muito na minha cabeça. Então, quando ele provocou, eu imediatamente Já. me defendi. E foi maravilhoso, É. porque a Que partir daí legal. eu ganhei um respeito Sim. que acho que não foi bom para mim pessoalmente, foi bom para uma série de pessoas que eu nem sabia. É. Naquele momento, talvez eu nem tivesse noção de que existiam Aham. e que precisavam ouvir É. aquilo, né? É. E precisavam daquilo. Eram pessoas que estavam sendo massacradas, Pois mortas, é, como um exemplo espancadas por mesmo, serem né? É. homossexuais, né? Sim. Então foi uma coisa. Inclusive, muita gente confunde o meu dignidade já Uhum. se eu tivesse criado pela causa gay, É. né? E É. não foi criado no sentido muito mais amplo mesmo É. de comida na mesa, E foi antes educação, até dessa história saúde, toda, né? Foi quando eu estava é, escrevendo lá. exatamente. Então foi muito legal. E aí vieram uma série de outras coisas, né, que aconteceram na minha vida e E que nessa história, aí você começou a ir para televisão, já, né? é, Porque aí hum, você não estava só escrevendo isso. e sendo crítico de televisão. Aí você já É. estava já Aí eu já tinha participando de entendido programas, né? que era até bom eu estar na televisão para entender como é que era a televisão por dentro,
para poder ser até mais generoso na hora de De poder. de Olha, criticar. O Ferreira Neto tinha um pouquinho de razão, É, então. tinha, não, com certeza, ele era Ele experiente, tinha um né, pouquinho de só razão, que né? ele era ciumento. Ou é, É, um pouquinho é, de uma invejinha do novo acontecendo ali, né? E exatamente. aí, ia dessa história, você falou de 84, você tá lá, Então, aí você começaram a falou. me chamar sem parar para televisão, né. É, E aí veio estava a AIDS, estava aquele boom da AIDS, que é, começou mais ou menos nos anos por 80. aí, meio dos Em anos 80. 84 estava aquele fervo, né, aquela coisa assim, saindo manchetes de peste gay e não sei É, o que e tal. E aí começaram a me chamar para os programas para falar sobre, porque eu tinha assumido que era sim, homossexual, então, me chamar para falar sobre o assunto, sobre a AIDS. é, E aí eu recusava. Eu é, falava assim: "Não, não vou, porque eu que eu saiba, não estou doente, é, e que eu saiba", até porque eu estava muito mexido com aquilo, "e é. que eu saiba, eu não sou médico". Eu falava: "Então tem que chamar o doutor Drauzio, o doutor Ciro", eu tinha um loiro bonito que era do Uhum. aquele hospital que a gente Do Emílio falou, Ribas? Emílio Ribas, né. E tinha uma médica, uma doutora também, que era especialista, Sim. né, em infectologista e tal. Então eu comecei a citar esses nomes. Eu falava: "Não, leva a doutora tal, leva o doutor tal". Eu não, porque eu não tenho nada a ver com isso. Eu É. não, porque senão eu ia estar fortalecendo o preconceito, se eu Pois é. fosse. E nessa época, né, tô pensando aqui anos 80, tô lembrando aqui, É, era muito era preconceito. muito, Muito muito. preconceito. E a AIDS veio É, com muita ignorância das pessoas, né? De isso. achar você, É, você não pode eu encostar, acho você que não pode estar junto, quem tem AIDS está condenado. Então tinha uma coisa pesada, né? pesada. Eu acho que sem querer, querendo, como eu falei que era homossexual num momento importante da Sim, vida sim. nacional, entendeu? É, Acho que às vezes a gente tem que estar no lugar certo, na hora certa e é, falar a coisa certa, né? Então eu falei no momento que era importante ter falado, sim, né? sim. E aí isso me tornou assim uma pessoa muito focalizada, né, naquele É, momento e é. tal, né? E a poder ajudar outras Sem pessoas, dúvida, né? foi corajoso, foi no momento certo É, foi e no muito momento bom. necessário, né? Isso. Porque tava ali, a gente estava vivendo uma crise, né? A gente até comparou antes a gente falando, né? Quer dizer, parecido com a Com Covid a que a gente Covid. teve agora, É. essa época Eu da falei AIDS. que eu brincava, né? Que É. naquela época eu era grupo de risco porque eu era viado. Falei, agora na Covid eu era grupo de risco porque eu era velho, né? E falei, então chega, não quero mais ser grupo de risco, né? Pô. É, foi muita história. E daí para frente, televisão não parou mais. Então, 84, 94, é. 94, 14, estamos falando de 40 anos Então, de aí TV, em né? 90, comecei a fazer televisão sem parar. Em 77 eu já fazia televisão, que eu comecei a fazer uma novela infantil na TV Gazeta. Uhum, Porque eu estudei no Casper Liber, não sei, eu tinha uma ligação muito grande lá com a Gazeta, eu tinha amigos lá, Clarice é, Amaral, eu ia lá toda hora e tal, sim, para o programa dela, então eu já fazia televisão muito sim. lá. E aí, em 77, eu fui contratado para fazer uma novela infantil, chamava Vila Arco-Íris. Olha Aham. a ironia, porque não tinha nada a ver com gay, nada disso. Era o Capitão Arco-Íris, que era o Loriberto Rosa, que já faleceu, ele tinha um programa chamado Capitão Arco-Íris, e aí ele criou uma novelinha chamada Vila Arco-Íris. Sim. E eu era o verde do arco-íris. Ah, Então, cada um era e um você gosta personagem. de verde, Gosto de Tati? ver, sou palmeirense, Ah, eu né? tô sabendo. E eu era o verde. Já naquela época, o meu personagem já tinha uma coisa de ligada à ecologia, Uhum, defender o verde e tal, sim, né? E os outros personagens todos eram todas as cores do arco-íris, né? sim. Então, cada personagem tinha uma casinha e tinha uma Uhum, vida, uma historinha e tal. E eu era o verde. E olha que coisa curiosa. Aí eu fiz um ano essa novela, acabou, o Loriberto falou, vou dispensar, porque era o elenco da minha peça no teatro, que sim. fazia a novela. É. Eu levei todo mundo. E aí ele falou, vou dispensar todo mundo, mas eu quero que você continue comigo, porque eu quero que você seja redator do programa e Ah, produtor. que legal. E eu passei a ser. E aí o programa virou um programa infantil de novo, Uhum, mas com crianças. sim. E aí olha que coisa maluca. As crianças que vinham eram de uma única agência que existia em São Paulo, infantil, de atores infantis, Uhum, que chamava PRIT, que era em São Caetano da uhum. Tirani, que Como era uma chama? senhora. Prit? PRIT. Prit. É,
P-R-Y-T-T, Prit, lá em São Caetano. E a Tirani era a dona da agência, era uma senhorinha, que ela É. tinha uma filha que ela queria botar na televisão, aí ela viu que era um mercado interessante, ela abriu uma agência e Foi começou a quando botar criança. várias pessoas. Aí eu conheci a Angélica com 3 anos, o Gugu com 16, Adriane Galisteu, Polegar. Ela lançou todo mundo, Danton Mello, Celton Mello, Eliana, Angélica, eu falei, Adriane Galisteu, Todos dessa agência? todo mundo saiu da Prit. É mesmo. Olha que coisa E alguns boa. você usava no teatro de E ela festas, assim. brincava comigo, ela dizia, se você for o único que eu não lancei, você já está lançado. Ela Ah, que brincava comigo. bacana. E ela começou a me mandar essas crianças e eu escolhia. Então, um apresentava o telejornal, então eu escrevia Ah, que notícias legal. para eles falarem, o horóscopo, enfim. E as mães ali embaixo da câmera sempre querendo interferir, era uma Uhum. coisa que eu tinha que ficar lidando com a mãe e com a criança Que e tal. divertido. Foi muito legal, eu aprendi muito aí. E dessa, pô, é muita coisa, né? Que você escreve, você atua, você é ator, você é produtor, você já dirigiu, você já fez coluna, fez crítica de televisão, tá acabando os dedos aqui, né? Você participou da televisão e tem mais coisa que nós vamos continuar falando, né? Disso, mas até agora, disso tudo assim, o que que você gosta mais de fazer? Então, eu pertenço a 3 sindicatos, dos Ah, jornalistas, do rádio e TV e dos artistas, e né. qual que você gosta Então, mais, tá mais no teu a coração, minha assim? paixão mesmo é o teatro, sempre foi, né. É, E quer dizer, eu gostava tanto da televisão que eu vi que eu tinha que ser ator e aprender a ser ator e tal, então fui fazer curso e tal. E aí logo eu fiz um teste, já entrei muito cedo na companhia Cacilda Becker, que legal. fiquei lá, de lá eu abri a minha própria companhia, comecei a fazer coisas. E o Gugu teve uma história muito engraçada, Uhum, porque ele tinha 16 anos, ele era dessa agência da sim. Prit, e eu lembrei, porque eu para poder pagar os meus espetáculos no teatro, É, eu comecei a fazer festa infantil. Então eu sim. tinha um acordo com o buffet, que também não tinha, só tinha um em São Paulo, chamado Abelha, Hum. que era da dona Sara, e a dona Sara falou assim para mim: eu vou deixar o senhor rico. Eu deixei Roberto Carlos rico e vou deixar o senhor rico, porque eu vou indicar o senhor para fazer os espetáculos na Aham. casa das pessoas e o senhor indica o meu buffet. Então a gente troca. Ah, você fazia festas Eu fazia também, não só no festa. buffet, mas também nas casas. Eu ia vestido de super-homem, ia vestido Ah, de bicho, de Pato Donald, do que pedisse, entendeu? E comecei a fazer isso. E aí um dia eu tinha 2 festas no mesmo sábado, no mesmo horário. E aí eu liguei para a Tirani e falei: "Tirani, me salva". Ela falou assim: "Ah, eu tenho um rapaz que tem até o seu corpo, mais ou menos, que ele é é. meio gordinho e tal, é o Augusto Liberato. Olha só. E só que ele vai querer fazer sua próxima peça. Ele já É. falou que só vai porque ele quer fazer teatro". Falei: "Então não, pode mandar". Aí ele foi, eu fui fazer a minha festa, ele foi fazer a outra. Eu tinha uma Kombi, daí que eu ganhei muito dinheiro com o teatro, Aham. comprei uma Kombi para carregar cenário, Cenário, essas para ir nas coisas. festas e nos cenários das Exatamente, peças Então também. eu já minha mãe fazia, confeccionava as roupas e tal. E aí eu fui para fazer essa festa e depois de lá fui com a Kombi na festa onde o Gugu estava fazendo. Uhum. Aí fui lá, paguei ele, fiz o cheque, a Pô, moça me agradeceu, o rapaz educado, não sei, como se fosse você, não sei o que, ah, tá, que tá. legal. Aí, na hora ele encostou na Kombi e falou: "Mas eu quero fazer sua próxima peça". E aí eu falei: "Não, já está certo, mês que vem a gente começa a ensaiar e tal", Uhum. dei endereço para ele. Ele começou a frequentar a minha casa, começamos a Ah, ensaiar. que bacana. Aí um dia ele ficava doido com a minha mãe por docinhos que a minha mãe fazia para ele, não sei o que e tal. É. Aí um dia a dona Maria do Céu me liga e fala assim: "Ó, seu Lobo, infelizmente meu filho não vai mais poder fazer o seu teatro, porque ele está voltado para uma empresa que ele trabalha que tem que ficar 24 horas de dedicação". Aí eu agradeci a ela, falei tal: "Ah, agradeço sua mãe pelos docinhos que ela fazia para Ah, ele, para gostava, o meu você filho, não gostava. sei o que é". E ficamos assim e tal. E perdi o Gugu de vista. 4 anos depois, aconteceu uma história também muito interessante comigo. É, Eu estava no meu prédio, na é, Marquês de Tu, onde meus pais foram morar, no centro ali. ali e aí eu estava descendo no elevador para ir para o Jornal da Tarde. Aí desce um rapaz comigo, assim, magrinho, com uma carteira embaixo do braço, assim, e falou assim: "Você é viado, não é?"
Eu olhei assim assustado, falei, sou, por quê? Aí ele falou assim, e você é jornalista, não é? Eu falei, sou. Onde você trabalha? Eu falei, no Jornal da Tarde. Ele falou, então é você mesmo. Nós estamos abrindo uma boate gay aqui embaixo, que vai ser revolucionária em São Paulo, o Homo Sapiens. E eu quero um assessor de imprensa. Você é a pessoa certa. Topa? Assim, no elevador. Eu falei, topa. Ele falou, então desce, vem conhecer a boate. Eu já desci, o som era incrível. Pô, Parecia não tá aqueles cabendo na mão, porque você também, então você foi também assessor de assessor imprensa de imprensa. boate. E aí era, como é que eu vou te dizer? Era uma boate assim, tipo estilo Nova York, que Sei. estavam na moda Ah, na época e tal. E aí quando eu vi aquele som, aquela coisa, eu fiquei encantado. Aí ele falou assim, ó, tem o seguinte, quanto você ganha no Jornal da Tarde? Eu lembro que na época eu falei 10.000 cruzeiros, que era uma fortuna, porque uhum, jornalista ganhava bem nessa uhum. época. Aí eu falei 10.000 cruzeiros. Ele falou, falei, "Ih, ele não vai, né?" É. Aí ele virou e falou assim, a gente paga os mesmos 10.000 cruzeiros, mas a gente quer que você... Eu falei, "Ih, ele vai pedir para sair do jornal." Aí ele falou, nós queremos te registrar em carteira, assim como o Estadão te registrou." Aí eu falei, assina onde? Eu já fui. Aí cheguei Foi lá, no prédio ainda, não precisava nem se no locomover. prédio, Tava ali no meio, tava na bonitinho. festa já. Aí eu falei, nossa, é muito bom isso, né? Aí fui lá, assinei. No dia tinha um transformista caricato, que estava assinado Zuraio, e a Maise, que ia ser uma espécie de Aham. recepcionista da casa, tal, assinou. Bom, eu fiquei 10 anos nessa boate, de 78, mesmo ano que eu entrei no Jornal da Tarde, até 88, quando eu saí. E aí, nesse meio tempo, olha que coisa maluca, em 84, sei lá, por aí, a Elis, como eu falei, ficou muito minha Aham. amiga desde Aham. que eu fui entrevistá-la. Aí eu fui jantar com ela. Peraí. É, Pessoal, quando ele fala Elis, não é qualquer Elis, é Elis Maria, não. Tá falando da Elis Regina, né? é, É que você tá falando com uma é, naturalidade, assim, que é a Elis. é porque Elis Regina, né? ela ficou muito minha amiga. Das maiores, se não a maior cantora É, do Brasil. quando eu estava ainda no Jornal do Bairro, eu fui É. entrevistá-la, né? Foi acho que a minha segunda entrevistada. Aí continuou uma amizade ali, desde o É uma começo. amizade para sempre, Ah, entendeu? que E legal. aí chegou uma hora, a gente ia jantar sempre e tal. Aí eu fui jantar com ela, era o Saudade do Brasil. Uhum. Foi o último show Aham. da temporada. E eu fui no último dia. Aí nós fomos todos jantar no Sim, restaurante que onde é o Sexab hoje, sim. chamava Pepperoni na época. Hum, E ela tinha um amigo que era dono e que era meu amigo também, a por Bela acaso. Vista, né? E aí nós fomos para lá, tal. Aí ele fechou o restaurante, nós ficamos até domingo, de Hum, madrugada, assim, meia-noite, até umas 4 da manhã a gente ficou conversando. E ela sentou aqui, eu hum. sentei aqui, o João Marcelo tinha 10 anos, o filho dela, o mais velho. Aí ele deitou aqui no meu colo, com as perninhas aqui, a cabeça no colo da mãe. E ficou ali dormindo e a gente conversando. Aí uma hora ela falou, eu soube que você está trabalhando numa boate de viado, não sei o que os viados me adoram, não sei o quê, eu quero ir lá. Aí eu falei assim, mas você vai mesmo, Elise? Porque ela era muito fã, era a maior Já estrela famosa. do Brasil, né? É. E tal. Aí eu falei, você vai mesmo, Elise? Ela falou, ô bichinho, quando eu falo que eu vou, eu vou. Eu falei, assim, na minha cabeça, eu lembro como se fosse hoje. E aí o Rogério, que estava em frente, o irmão dela, Aham. falou assim, ó, Elise é maluca, hein? Vê direito essa história com ela. Aí eu marquei quinta-feira agora, isso era domingo, de madrugada para segunda. Aí eu falei, quinta-feira, você pode? Ela falou, claro que eu posso, tô agora, acabou o show, estou em casa. Eu falei, tá. Aí ficamos conversando, combinando várias vezes. Eu Aham. lembrava, mas você vai mesmo? Eu vou, não sei o que. Eu achei estranho, porque serviram uma garrafinha de cerveja, assim, daquelas cervejinhas, assim, baixinho. Uhum. Foram pôr no copo dela, não, não, não bebo nada. Eu, se tomar isso aqui, eu passo mal, isso que ela Ah, é. falou. Achei estranho, né? Bom, assim, na hora eu não achei estranho. É. Aí ela veio um suco de laranja, ela tomou, eu Uhum. também tomo suco de laranja, tomei. Bom, o Rogério o tempo todo falando assim, você é maluco, ela é maluca, hein? Você vai mesmo, Elise? Vou, não sei o quê. O Gonzaguinha estava na ponta da mesa, que Uhum. também tinha ido assistir o show. Aí o Gonzaguinha virou e falou assim: eu também quero ir nessa boate, hein? Falei, depois que eu levar, eu vou levar você Uhum. também. Olha as coincidências da Sim. vida. Aí tal. Bom, aí fiquei ligando para o Rogério segunda, terça, quarta. Ele me dizia, ó, Elisa é maluca, hein? Mas se ela diz que vai, ela vai. Tá bom, confirmo. Era um frio danado. Eu lembro que eu como não dirijo, pedi Uhum. para os donos da boate
era esse que me contratou, esse magrinho que eu falei, Sim. e o outro que era advogado, que era super fã da Elis, que era o mais meu amigo de todos. E aí ele falou, vamos buscá-la lá, nós passamos no Jornal da Tarde, te pegamos lá no Estadão, Uhum. subimos para a Serra da Cantaria. Ela ainda falou, se o Gurgel estiver na porta é porque eu estou em casa. Sim. E ó, não tem campainha na minha casa não tem essas frescuras, você bate palma. Eu falei, tá bom. Fomos na quinta-feira à tarde. E anunciou lá, anunciou que ia ter Elis na boate. Isso, não, anunciou a semana inteira, claro, né? Sei. Aí quando chegou à tarde, eles foram me buscar, eu desci lá do jornal, tal, entrei no carro deles, subimos para a Serra da Cantaria. Quando chegou o Gurgel, está na porta, eu fui lá, bati palma, eu vi que tinha era uma casa, eram umas palafitas, né? Então, ele estava, o Canil era embaixo e o César Camargo estava, que Sim. também estava no jantar Ah. com a gente, eu estava tratando dos cachorros. Aí aí veio uma moça na janela e fala assim, a janela já ficava mais ou menos na altura do portão. Quem quer falar com a dona Elis? Eu falei, o Leão Lobo. Quando eu falei Leão Lobo, ela começou a gritar lá dentro. Eu não vou, nem nada, quem falou com essa bicha que eu estava em casa? Eu me choquei com aquilo, porque a gente era amigo, assim, de eu ficar no camarim dela, de eu ficar na coxia vendo, ela botava uma cadeira para assistir o show, a gente jantava junto, a gente saía junto. Para mim foi um choque, entendeu? Eu comecei a chorar já de cara. E abri o portão, falei, ela vai falar na minha cara que ela não vai. Se ela é pisciana, eu também sou. E abri o portão e desci a escada, resolvido a encarar ela. Só que quando chega na porta, quem abre a porta? O João Marcelo. Aí ele fala assim, ô Lobo, a mamãe não está. Quando ele falou, mamãe não está, eu me segurei, eu falei, eu não vou chamar a mãe dele de mentirosa na frente Que tá o filho do menino, pequeno ali, né? E parei, assim, quando eu parei, veio o César lá de baixo, ele subiu para dentro da casa e falou, o que é, hein? O que está acontecendo aí, não sei o quê. Aí ele ouviu ela falando, aí ele veio, ô Lobo, puxa, desculpa, a Elis teve que viajar. Quando ele falou que teve que viajar e me abraçou, assim, eu empurrei o braço dele, assim, e falei, César, e fiz assim, saí chorando. Subi a escada de volta, entrei no carro, o dono da boate estava chorando também, que ele era fã dela. Ele tinha ouvido tudo. Não, e para resolver o problema ali Então, na porta da boate. na boate, né? Caminho eu fui falando isso. Eu subo no palco, eu vou explicar o que aconteceu. Aí eles falam, não. O outro falava assim, o Vanderlei, não, todo mundo sabe que essa mulher é louca, ninguém vai ligar. E não sei o que e tal. Bem feito, quem manda vocês gostarem dela e não gostarem de Maria Bethânia? E eu falei, não, mas eu amo Maria Bethânia também, só que eu gosto mais da Elise e tal. E, bom, chegamos na porta da boate, 1.700 pessoas na porta. Aí eu falei, vamos, né? Ele falou, não, vamos pegar uma cantora que está precisando ali no barzinho e vamos trazer para fazer o show aqui. Aí fomos num barzinho na Martins Fontes, no carro, nem entramos na boate. Fomos lá, essa menina estava no violão, assim, cantando, e aí eles falaram, assim, uma coisa no ouvido dela, aí ela falou, tá, ela cantou mais uma, se despediu, foi lá falar com o dono do bar e foi embora com a gente. Era uma menina chamada Eliane Estevão, que aí ela cantava, ela é especialista em cantar Gonzaguinha, olha a coincidência. E o Gonzaguinha tinha falado que queria ir lá. Você estava quase matando os dois numa só, né? Aí ela falou assim, vamos, tá. Fomos para lá, ela subiu no palco com um violão, um banquinho, começou a cantar Gonzaguinha, as pessoas gritavam assim, você é muito melhor que ela, você é maravilhosa, isso aqui e tal. Essa menina, ela fez tanto sucesso assim no meio da música que o Toquinho descobriu e levou ela para a Itália com ele. Ela casou lá, ficou lá na Itália. Eu tenho até uma foto ainda dessa noite com ela. Assim, então, que legal. Mas Eliane Estevão, nunca vou esquecer. Era uma menina negra, ela tinha um cabelinho assim, black, mais baixinho, assim, e quase carequinha, assim, sabe? Sim. E cantava muito mesmo. Sim. E ela era especialista, ela adorava a Gonzaguinha, né? Então foi isso que aconteceu. Aí, nessa mesma noite, eu cheguei para os donos da boate e falei, gente, eu não quero mais fazer isso. Eu estava com 24 anos. Lembro direitinho, como se fosse hoje. Eu falei, eu vou infartar com 24 anos. Eu não quero mais essa responsabilidade de trazer artista. Não quero mais. Eu já tinha levado Regina Duarte, Clodovil, Beatriz Segal, Dines Fati,
nossa, Ney Matogrosso, Na boate. na boate, Ah, todos, que todos já legal, a tinham boate ido, então ficou Zezé super. E, Mota, pô, você realmente agitava ali, né? gente, eu levei todo mundo. É, E não tinha cachê, as pessoas iam porque achavam bacana estar ali, é, entendeu? é. E foi muito, muito legal. Aí, eu recebi até o Fred Mercury lá um É dia. mesmo? Ele foi fazer o show no Morumbi, aí depois de madrugada ele apareceu de carro, assim, pulou, um carro conversível, ele pulou assim, aí o pessoal, olha, o Fred Mercury, você vai receber ele. Eu fui lá, eu mostrei a boate para ele e tal. Nossa. Meia hora depois ele estava pelado em cima do ombro de um cara lá. Foi maravilhoso. Homo sapiens, então, era o point Era o dessa. Point, Era o E point. e ele foi uma simpatia, inclusive. É. Bom, mas nessa noite eu falei que eu não queria mais fazer. Aí eles me falaram o seguinte: olha, tem um menino que a gente conhece É. que gosta muito de você, diz que já trabalhou com você no teatro, que já trabalhou para você, mas ele não quer tirar o seu lugar. Mas ele adoraria fazer isso que você faz aqui. Pô, já que você não quer mais, a gente pode chamar ele. Você continua como nosso Aham. assessor, tudo bem, mas só para ele trazer os artistas. Eu falei, quem é? Augusto Liberato. Eu digo, Nossa. claro, meu amigo, traz ele. Aí reencontrei o Gugu. E aí ele me falou, numa dessas noites que ele Uhum. estava levando as pessoas, ele me falou que ele estava começando como apresentador da sessão premiada e tinha ido comemorar, Já no inclusive, SBT. mas então, a tal da empresa que queria dedicação total dele, que a dona Maria do Céu falou, era Já já o era SBT. SBT, só que É, elas não falou, porque era um segredo é. naquela época. E aí, 4 anos depois, então a gente se reencontra, e aí ele falou que ele estava começando a apresentar programas que era sessão Aham. premiada, e Uhum. que ele tinha recebido o primeiro salário dele como apresentador, e que ele tinha ido comemorar, e não sei o que, me contou e tal. Ah, que E bacana. aí ficou, aí a gente se reencontrou, ficamos assim, amigos para a Amigos vida, né? pra Foi sempre. muito legal. Então aí veio o Viva a Noite, aí eu estava É, toda hora no aí Viva a Noite, ganhei muita televisão, daqueles no Domingo Legal, aquelas brincadeiras que ele fazia, tudo, né? você viveu muito na Gazeta, né? Que eu acho que tem muitos anos Muita de história Gazeta, lá. mas tem todas as televisões, né? Porque acho que 20 tem. anos de SBT, Porque tem a história do isso. SBT e o que Porque mais? aí, olha, aquela história que eu falei lá do Ferreira Neto, É, eu fui entregar, desde que eu comecei como crítico, me chamaram para fazer parte da PCA, aham, a Associação Paulista dos Críticos de Arte. Foi a Liba Friedman, jornalista que já é falecida, que me levou. E aí, a partir daí, eu fiquei tô uhum, até hoje na PCA. E aí aconteceu uma coisa muito interessante, porque o Silvio ganhou de melhor animador hum, no ano lá. E aí eu fui, acho que é de 89, e tal, e eu fui. O pessoal da PCA, ninguém queria levar o prêmio para ele, porque o Silvio não vai receber prêmios, é, tinha que levar no programa para ele. E que, aliás, é uma estratégia muito inteligente dele, é, né? Porque virava uma atração e tal é. do programa. E eu fui levar o troféu para ele porque ninguém quis ir. Falava assim: não, você já está fazendo mulheres, você já está na televisão, vai você levar. Eu fui levar. Quando eu estava lá no camarim, eu vi o Silvio brincando. A Elke falou: ah, é um tesão, patrão. Aí o Silvio falou assim: não, tesão não pode. Essa palavra tesão não pode falar aqui, porque esse programa é um programa para a família brasileira, não sei o quê, tal, tal, tal. Aí ela falou: ah, mas se eu tenho tesão, patrão, e não sei o quê. Aí o Wagner Montes falou assim: o tesão é dela, patrão, ela deixa ela falar tesão, e não sei o quê. E ficou aquela coisa: tesão, 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 tesão. E eu lá no camarim vendo aqui. Aí eu pensando: o que eu falo para justificar que ele é o maior apresentador do Brasil? É. Aí ele me chamou. Aí eu entrei e falei: Silvio, eu estava pensando, o que é o dia de dizer, para dizer que você é o maior animador do Brasil? Mas você deu uma aula aqui como animador, falando do tesão da Elke. Então, você é o maior apresentador do Brasil, está aqui o seu troféu. Dei pra ele. Ele pegou o troféu e falou: ah, pode parar de elogiar, que quem vai elogiar sou eu, porque eu tenho te visto fazer televisão e você é muito bom. Você sabe fazer televisão. Eu fui ensinando um monte de gente aqui que não aprende, e você já sabe fazer televisão. E aí ele falou assim: por que você não está no meu júri ainda? Uhum. Aí eu falei: você nunca me convidou. Ele Ah, falou: convidei sim. Você que me esnobou naquela época. Ele lembrou o episódio. que bacana. Olha, isso anos depois, foi de É, 81, foi acho que 90 isso. é. Aí ele falou:
Aí eu falei, ah, Silvio, eu era moleque, na verdade, eu tinha preconceito, mas eu aprendi que não sei o É, que é bom fazer televisão e escrever sobre e tal. Até facilita, eu falei, quando você sabe sim, como as pessoas sofrem para fazer televisão, você valoriza mais o profissional, enfim. é, Aí ele virou e falou, então, domingo aqui? Aí eu falei, domingo aqui. E saí. Aí eu veio correndo, me encheu de beijos, me é. deixou, fiquei cheio de batom assim. Aí eu estou saindo, aí ele parou a gravação e falou: Você falou sério ou foi só para me agradar? Aí eu falei: Não, falei sério mesmo. Eu era bobo naquela época, Silvio e tal. Aí ele falou: Então tá. Então, terça-feira, a produção vai te ligar, domingo aqui. É. Foi assim que eu comecei no SBT. E eu Mas, fiquei 20 anos, na pô, verdade. 20 anos do SBT, né? Na Gazeta, quantos? Ah, na Gazeta, somando as várias vezes que eu fui e voltei, É, porque o SBT também é assim, eu fiquei 6 anos na primeira é, vez, saí, depois eu voltei para fazer o Fofocalizando mais 6. Mas nesse meio tempo eu fiz 8 anos de Ratinho, né, que não era do SBT, eu era sim, do Ratinho, mas no SBT. Então, entendi. se você somar 8 com 6 mais 6, dá 20. E aqui também cabe um esclarecimento, né, pessoal? Assim, acho que todo mundo conhece, né, esses nomes de Silvio Santos, do Ratinho, de todos esses É, programas, os programas da Gazeta. Mas Leão, assim, não tinha rede social. é. Mas se a gente pensar bem, né, o que você estava ali, né, que o pessoal estava totalmente bombado. Era como estar bombado, estourado ou de rede Numa social. rede social. Você ser jurado do Silvio Santos Nossa, era dava, sabe quanto que dava de audiência? é. Quase 50 pontos de Era audiência. uma loucura. Você imagina que Loucura. 50 pontos de Na audiência é segunda-feira a gente era o assunto. um assunto. A Sônia Lima tinha falado não sei o que com o Wagner É, Montes, virava, era era tudo, era realmente, você todo estava dia. ali na crista da A onda do que Elke existia falava ali, alguma né? coisa, não sei o que, eu falava alguma coisa. É, Eu inventei uma coisa que eu tinha me ensinado, que até hoje eu uso, né? Que era assim, que Deus lhe dê em orgasmo. Então, quando alguém fazia alguma coisa muito legal lá, eu falava, parabéns, minha filha, olha, que Deus lhe dê em orgasmo, tudo que você me deu em arte, não sei o que. Tá. Aí o Silvio falava, não pode, isso aqui não pode, entendeu? Aí a Elke falava assim, eu vou pegar essa frase para mim, mas eu dou o crédito. Né? Como algumas coisas dela eu dava o crédito também, usava e tal. Então a gente criou uma série de coisas assim, que virava assunto mesmo sem na dúvida, segunda-feira, era né? assim, porque é o que você tinha, né? Você É, tinha dois, três canais de isso. televisão, domingo, Silvio Santos, líder Não, absoluto. liderava. Todo mundo dizia assim, eu não assisto Silvio Santos, mas Não, passei pelo quarto da minha empregada e aham. vi você falando. Toda a Era casa. assim. Na casa da minha avó, ficava É, ligado lá, de vez em quando sim. mudava para algum jogo de futebol, que É, tinha é. um jogo de futebol, Mas mas era o programa do domingo mesmo. voltava pro domingo para vê-lo lá no júri. Então, e fui muito feliz ali, porque o Silvio, eu aprendi muito. Porque o Silvio é aquela pessoa que não te ensina oficialmente, assim, mas ele é aquela pessoa que você faz uma coisa, ele diz assim, isso que você falou não é bom, isso é bom, Ah, isso funciona, isso, entendeu? Então entendi. eu aprendi, porque ele falava para mim, mas falava para outras pessoas também ali. Sim. Então, quando eu prestava atenção, e eu sempre fui de prestar muita atenção, talvez até pelo ofício Aham. do jornalismo, né? E também do teatro, que você tem que aprender vendo os outros, né? Sim. Então, eu aprendi muito vendo o Silvio fazer coisas assim. O Silvio tinha uma frase que eu acho que era uma das frases que eu mais ouvi ele falar. Era assim: essa pessoa é ótima, hein? O Emílio Surita, por exemplo, ele Aham. estava sucesso na Jovem Pan, só fazia o Boi na Linha, até trabalhei com ele lá. Tal. Aí ele quis trabalhar no SBT. Aí eu vi o Silvio falando assim: esse rapaz é muito bom. Lá na Jovem Pan, aqui na minha emissora ele não funciona. Ah, porque é Entendeu? diferente o Porque é o estilo com que ele punha no estilo, SBT entendeu? para Ele família, né? sabia o que funcionava na É, emissora dele, né? é, E é isso que está faltando agora lá, é. né? Perceber quem Hoje em dia funciona, quem não é isso. funciona. É. Mas é um baque, né, para o SBT É, perder o Silvio Santos, perdeu-se. Mas por mais que todo pior, que o time lá faz coisas, mas né? pior do que o baque foi que a Daniela, que é a filha mais velha da Iris, né? O casamento dele com a Iris, a Daniela, que é a diretora artística. E ela quis imediatamente tirar a imagem do pai. É. Esse foi o grande problema, Uhum. porque eu acho que televisão é isso, vai se transformando, mas televisão é hábito. É. E a televisão se pode ir modificando, mas
muito sutilmente, muito aos pouquinhos. Sim. Era isso que o Silvio fazia. Quer dizer, você viu o programa Silvio Santos, ele foi se modernizando até É. a morte dele. Mas ele viu que funcionava, ele ia mudando aos pouquinhos e tal. Ela quis radicalizar e tirar a imagem do pai. Não pode, porque o SBT era o Silvio, Não, e o Silvio era o SBT, sim, né? sim. Então, aí eu acho que foi aí que ela quebrou a cara. Vocês- Agora está tentando voltar atrás, mas é complicado, É, né? é. Agora, vamos um pouco para os dias de hoje, assim, Uhum, né? Até tem algumas coisas assim. Você falou muito de teatro, né? uhum. E teatro, né? É Então, a esse minha lado vida. é sua vida e você está numa peça de teatro agora, né? Você Ah, tá numa peça de teatro que a gente até tem aqui um. ah, é? A gente tem Nós aqui um. estamos há É, 3 anos com essa peça. aqui mesmo, com a mão aqui? É. Pera aí, que nós estamos no estúdio novo. Aqui lá no meu estúdio não tem isso aqui. Eu passo para onde aquilo? Aqui. Foi, que legal. Confusões à italiana, É, uma comédia macarrônica. Macarrone. É isso? Esse aqui, esse elenco aqui, nós estamos há 3 anos com essa peça em cartaz. Que E é legal. uma coisa que é impressionante, porque ela sempre faz sucesso. É uma coisa muito, que é uma comédia, né? Que Eu faço bacana. um bispo. Você faz um bispo. Aliás, agora Você tem cara de cara de bispo, não tem? bispo. Olhando assim, você tem, Não, tem a ver, não tem? tem Tem, tudo a tem. ver. Pô, tá muito legal aqui, ó. Deixa eu ver, tem mais aqui. É uma super comédia, né? Comédia. E você sabe que E ao contrário de novo. aqui, Aqui, ó, confusão italiana. Sábados às 20, e domingo domingo às às 18 18. horas. Aqui. Que Então, teatro que o é? Guilherme Gruber faz o padre, eu faço o bispo, o Paulino faz o carabineiro, né? É. São os atores, os personagens principais da peça. E é uma comédia, mas é uma comédia rasgada, assim, entendeu? As O nome pessoas, é bom, né? as pessoas choram de rir. E a gente vai continuando em cartaz. Enquanto tiver público, né, a gente vai Vai fazendo. bacana. Quer ver, tem uma É aqui que eu todo sábado queria. e domingo. Não, tem mais uma aqui do teatro. Não tem uma dele de bispo aqui? Deixa eu ver aqui. E então, teve uma coisa curiosa, porque aqui, Aqui, ó. aqui. Essa foto eu fiquei impressionado. Aqui que parece o bispo, aqueles de filme de Hollywood mesmo aqui. Não tá assim, aquele. Com... É muito interessante essa peça, porque é de um espanhol falando sobre os italianos, né? Então tem toda uma coisa crítica aos italianos e tal, mas é muito É, interessante, é muito muito legal. bacana. Então vamos continuando, Vai entendeu? continuando. Isso é Todo sábado às 8 sábado horas, e domingo às 6. sábado e domingo. Quem É, quiser ir lá no fim de semana, quem por quiser favor, ir, né? pode Fique à vontade. vai ter Entra lá como no encontrar. Simpla, lá No pode Simpla comprar. vai ter lá. Ótimo. E você sabe que o elenco é muito legal, é um É, elenco que a gente se dá muito bem, já virou quase uma família, assim, né? é, A gente é muito amigos e tal. O Paulino faz teatro no mesmo tempo que eu. é. Então, ele teve um teatro em São Paulo marcante e tal. Então, a gente tem toda uma história meio paralela. Fundamos a APTESP, fundamos a APETIGE, que é a Aham. Associação dos Produtores de Teatro Infantil e de Teatro Adulto, né? Então, tem toda uma Teatro, vivência paralela e agora estamos juntos, né? Acho muito teatro é legal. paixão. Paixão. Outra paixão sua passou aqui, é isso aqui. Você está na Ah, Rede TV televisão. agora. Também tem uma história engraçada aí, Aham. porque quando a Rede TV começou, logo eles criaram o TV Fama e me chamaram para apresentar. E o Otávio Mesquita seria o repórter na Uhum. rua e eu Sim. seria o apresentador no estúdio. E aí eu estava no meu último dia de contrato com a Gazeta, porque a Gazeta ia se separar da Uhum. rede CNT. Você lembra que foi CNT Ah, Gazeta, você uma tem época? Gazeta por um período, né? E nesse momento elas iam se separar. Sim. Não houve mais acordo entre as partes e tal. E eu também estava acabando meu contrato com a Gazeta, porque eu era da Gazeta, então eu entrava na rede CNT porque era da Gazeta, que era a emissora da CNT em São Paulo. E aí, como eles romperam, eu ia ficar só em São Paulo. E aí eu fiquei meio Uhum. preocupado, né? Porque de repente saí do Brasil É, inteiro e é. tal. E aí a Rede TV me chamou para fazer o TV Fama, que ia ser lançado. Eu topei na hora, era um salário maravilhoso, estava Lá no tudo começo, certo. faz bastante tempo, Lá no né? começo, 25 anos atrás. Estava tudo certo, eu ia para lá. Aí o Otávio Mesquita ia ser o repórter, foi o que me
passaram, tal. Não tinha tido um encontro com ele ainda, mas já sabia que ele ia ser o repórter do programa e tal. E ele ia fazer o perfil dele de madrugada. Aí ele vai no Mulheres, onde eu Uhum. estava, na Sim. mesa, eu estava assim na mesa, a Claudete com ele ali no sofá. Era a Claudete e a. Nessa época era eu e a Você é a Claudete. Claudete, isso, que Aí, eram aí mulheres, um dia tinha isso. saído. Você tinha saído. Aí, que aliás foi o auge do Mulheres, nós estávamos 12 pontos de É, audiência, era uma é, maravilha, tinha o churrasco, sim, aquela, né? é. E aí a Claudete entrevistando ele era sobre paternidade. Aham. Ele tinha um filho, tinha alguma história lá com o filho dele e tal. Então ela estava entrevistando ele sobre esse assunto. Aí quando acabou, todo emocionado e tal, a Claudete chorou e tal, até eu estava emocionado com a história que ele tinha contado. E tal. Aí a Claudete fala, você agora está na Rede TV, né? Ele falou, vou ter 2 programas lá, vou apresentar 2 programas. Meu perfil, que você já conhece, e vou apresentar o TV Fama. E olhou para mim e fez assim. Mas Quando falou de ele fez sacanagem, assim, falou. eu estava com o celular assim na mão. Eu só fiz assim. Disquei para minha empresária, que era a Lu Barbosa. Ela falou, esse canalha deve estar com alguma história aí, está puxando o tapete da gente. Eu vou ver o que é isso. Desligou. Daqui a pouco ela me liga, o programa acabou, eu saí, estava no camarim, ela me liga e fala, olha, eu liguei para o Rogério Galo, para o Hélio Vargas, Aham, ninguém me atende, diz que eles estão em reunião, não vão poder atender. uhum. Eu estou preocupada com isso. Falei, eu também estou preocupada, eu preciso trabalhar, que eu tenho uma família para sustentar. Aí ela falou, eu vou ver o que eu faço. Daqui a pouco ela me liga e fala, Leão, eu falei com o Sérgio Felipe, ele disse que você pode continuar na Gazeta, que eles querem muito que você continue na Gazeta, É. só que é só São Paulo agora. Se você topar, eu fecho com ele o contrato agora. Eu falei, pode fechar então, porque eu preciso trabalhar. Eu estou com muito medo dessa história. Tá, fechou. Ela falou, bom, agora você não atende mais telefone da Ah, Rede TV. hum. Falei, tá. Aí eu fui para o Ratinho participar do programa do Ratinho aquele dia. Ei, Tava aquela barulheira no palco, eu vi que tocou algumas vezes o celular, não atendi. Aí, quando eu saí, cheguei em casa, madrugada, encostei assim no sofá, estava quase dormindo, toca o celular. Eu atendi, assim, assustado. Aí era o Rogério Galo. hum. Leão, isso aqui amanhã a gente assina, hein? Eu falei, olha, Rogério, aconteceu uma coisa chata hoje, o Otávio foi lá, fez isso, fez. Aí falou que ele que vai ser o apresentador, fez uma cara, não sei o quê. Eu acabei assinando com a Gazeta. Eu nem tinha assinado mesmo, eu ia assinar no dia seguinte de manhã. É. Mas eu falei, eu já assinei com a Gazeta, eu agora não vou mais. Ele disse, não, não é possível. Isso que a gente chamou o seu Marcelo, que eu não conhecia. O seu Uhum. Marcelo veio falar comigo Dono, no né? É, telefone, que é o dono da dono da Rede Rede TV. TV. Aí ele falou, não, amanhã a gente assina, não sei o quê. Eu falei, não, eu não vou poder, eu assinei com a Gazeta. Não, a gente rasga esse contrato com a Gazeta. Eu falei, desculpa, mas eu não vou rasgar o contrato. E tal, eles me acolheram e tal, não vou rasgar. Aí ficou aquela coisa chata, eu falei, desculpa, mas aconteceu isso, isso e isso. E falei, canalha, não sei o que e tal. Bom, é isso. Se eu Passou. entendi, então, era para você ter assumido, então, A estreia a estreia do TV do Fama. TV Fama. Aí eu, na Band, acabei criando o De Olho nas Estrelas, trabalhei com o João maravilhoso que está aqui com a gente, né? João Borges, aqui, dono do grande PKT João, Studio, né? nosso parceiro, que legal. Parceiro maravilhoso. E eu trabalhei, fiz 3 anos o De Olho nas Estrelas, foi um sucesso na Band e tal. Depois saí, fui fazer eu já tinha feito, como é que chama? Da tarde, lá, Melhor da Melhor da Tarde. tarde. Aí fiz o De Olho nas Estrelas 3 anos, que era um projeto meu, né? Aham. E aí depois fiz era o outro lá, que era de revista lá, que era já com outra diretora, e acabei saindo da Band. Aí teve essa trajetória toda. 24 anos depois, eu sou chamado para fazer o Que TV bacana. Fama. Então, E bom filho a casa nossa, toca. me deu um orgulho tão Ah, grande. que Né? legal. E tá feliz lá? Feliz em dividir com o Nelson, que começou a carreira praticamente junto comigo, né? Tendo a Sônia lá na casa também, É. tendo a Flavinha, que eu conheci também na Band. Então, peraí, então tem Nelson Rubens, A Flávia Noronha e eu. Flávia Noronha, você, Sônia. A Sônia faz a tarde. Sônia dela. faz a tarde também, eles estão todos ali. E vocês são contemporâneos, Os 3 começaram ao mesmo tempo. concorrentes na época? Eu estou pensando eu aqui, há uns anos atrás assistindo. Coisas engraçado. similares, né? Notícias de Não, celebridades, porque foi isso. fofocas. O Giba 1 É. estava na última hora nessa época. Aham.
Ele tinha, acho que a coluna na Folha da Tarde, mas acho que ele assumiu a última hora. E aí ele me chamou para fazer uma coluna. Eu mandei a coluna, o Gibaum falou assim: não, você é muito sério, você nasceu para ser crítico, não colunista. E aí falou, mas eu já resolvi, eu vou botar como colunista o meu secretário, Nelson Rubens. Ah, é? E botou o Nelson. Na mesma semana, o Carlos Brickman, aconteceu aquela história que eu contei, me chamou para ser colunista e crítico da Folha da Tarde. Que bacana. Deu super certo. Aí a Sônia, na mesma época, começou no NP, Notícias Populares, com o Ibrahim Ramadan, que era o editor. Então, os três começaram ao Na mesmo tempo. mesma época. Aí cada um foi para uma rádio, logo em É. seguida, e viramos concorrentes. Sim. Então todo mundo achava que a gente não se dava, né? É. A vida inteira eu- falava assim, vocês não se Se você dão. achar, se você falasse agora, eu falar, sei lá, não deve gostar muito do outro, E mas nunca tivemos problemas. Nós, claro, a gente sabia que éramos concorrentes, É. então a gente ficava na nossa, a gente não saía junto, nada disso, não se frequentava, mas sempre fomos amigos. Quando nos encontramos, sempre foi muito legal que e tal. bacana. Então, Esse monte de coisa que você. Esse monte de coisa que você faz, dá tempo de tomar cerveja? Não, nem dá tempo. Porque não dá. É uma intensidade do primeiro dia de jornalista até hoje na Rede TV aqui. na Tem fama verdade, eu não bebo álcool. não bebe álcool. Não. Então, mas eu vou te dar, olha, eu vou te dar um presente para Vou você, dar para alguém que beba álcool para te gosta. falar que é bom, que é esse aqui, ó. Porque engraçado, muita gente pensa que é alguma coisa de religião, alguma coisa de saúde. Não, não. Eu não gosto do gosto. É engraçado, eu falo que o meu paladar é retardado. Eu gosto de suquinho, de refrigerante, entendeu? Mas olha, esse aqui é legal que tem uma história bacana, isso aqui, ó. Isso aqui é uma cerveja artesanal. Aqui você porque que se você vê, ó, eles fizeram uma tiragem para nós aqui da Hiller Beer. A Hiller Beer deve estar aqui também em algum lugar, aqui que eu tô aprendendo a mexer nesse cenário. É o contrário aqui, né? Que é aqui, ó, o Bispo. Aqui achei. O que é Hiller Beer? Hiller Beer é uma cerveja artesanal, que é feito com lúpulo, cerveja, né? E o lúpulo é um negócio muito europeu. Sim. Muito de climas frios. E esse cara, amigo meu, é o Tídio, eles começaram a produzir lúpulo aqui, em Passa Quatro. Que deve ser maravilhosa para quem toma. Não, maravilhoso. E tem o que é um lobo ou é um Não, o cachorrinho, o Hiller Beer, é esse cachorro. Hiller é essa raça desse cachorro aqui, ó. Então, se você vê esse cachorro, é o Hiller que tem na região. E eles fizeram o Hiller Beer e fizeram uma tiragem aqui, ó. Sucesso à brasileira. Você vê, tem um rótulo, sucesso à brasileira, muito bacana. Muito então, legal. casos, a gente sempre tem que trazer casos disso. O meu namorado. Vamos lá para ele, como ele chama? O Alex. O Alex, depois você fala para isso, o Alex gostou dessa cerveja, que aqui nos ajuda aqui. A gente sempre tenta trazer casos de sucesso à brasileira para, né, e com o lúpulo brasileiro fica mais legal ainda. E ele está fazendo agora, né? Até não tenho aqui. Ele está fazendo um lugar porque ele planta o lúpulo e eles estão fazendo a cervejaria. Então ele quer fazer uma experiência lá. E você lá e o Alex, quando vocês vão para lá. E ele quer fazer, se você vai ver onde é a plantação de lúpulo, que é super bonito. É lindo. E tem um lugar bacana para você ficar, e tem a cervejaria, você vai tomar uma cerveja olhando o lúpulo que está sendo colhido. Então quer fazer uma coisa muito, muito bacana. Aonde que é? Passa Quatro. Minas Gerais. Muito bacana. Maravilha. Essa é a história. Tem uma outra empresa. Deixa eu ver se agora estou do lado certo, estou aprendendo aqui. Vou começar a fazer essa história aqui mais chique nesse estúdio. Que é a Multi é uma empresa de consultoria. Aquilo que a gente veio falando lá no carro, que eu faço tecnologia, eu sou um dos sócios lá. E, Leão, a gente está vivendo, cara. É consultoria em que sentido? Consultoria em tecnologia da informação. Então, se as empresas precisam de implantar sistemas novos, ou agora, porque nós estamos num momento, eu trabalho há muitos anos em tecnologia. A gente está vivendo a maior revolução tecnológica de todos os tempos. Com essa história de inteligência artificial. O Alex trabalha com isso. Trabalha com isso. Então, você sabe, não sei quanto você tem usado, sim, mas a inteligência artificial realmente vai mudar todo o formato que a gente está trabalhando. Já está mudando e vai mudar mais ainda, porque as máquinas conseguem, nesse momento, ajudar respondendo e fazendo muito trabalho. E a Elke tinha uma frase maravilhosa, ela dizia assim, a gente pode ficar velho, mas não pode ficar antigo. A gente tem que acompanhar a tecnologia. Inteligência artificial, a gente ajuda as empresas a colocar inteligência artificial no seu dia a dia. É isso que a gente faz, mais ou menos, como os consultores aqui na Multi. E como é que a gente entra na Multi? www.multi.com.br. Você vai ter todo mundo. www.multi.com.br. Fácil.
Fácil, fácil, fácil. Vou aprendendo com você como a gente divulga multi aqui. Eu falo que é bom, eu falo assim que o bom de entrevistar apresentadores e aqui que eu vou pegando a Aprender manha, essas coisas. eu vou pegando a manha do negócio. A multi é isso aqui, a gente vai, pessoal, a gente vai também deixar o site da Redebeer, da multi, de tudo aqui para acessar, a gente poder falar. Essa tá, não tá demais? Eu olhei, tem muita foto legal. Essa foto é de um momento importante da peça, que é É, uma das viradas da peça, assim, é muito legal. muito legal. Você também escreve de coisas do UOL também, que eu vejo lá, de Eu coisas do saí UOL. agora do UOL, Saiu? deu uma mudada agora completamente. Enfim, acabou, o nosso programa acabou. Ah, E sim. era eu, a Yas, Mas tem Fiorella. tem coisas escritas suas lá, né? Eu escrevia, escrevia além de fazer o programa Splash Show, eu escrevia críticas e entrevistas. Ah, porque eu Fazia fui. entrevistas. Porque ontem eu colocando lá, Léo, tem um monte de coisa. Não, faz o quê? Uns 20 dias que eu saí Ah, é né? recente. É É, muito você sabe, recente. mas tecnologia e hoje a internet é bom porque você É, sai, mas as suas coisas ficam lá, né? Mas, em compensação, eu vou agora em agosto, eu vou lançar pelo YouTube um programa que eu fazia na rádio. Então, é um programa mesmo de variedades, É. onde eu vou entrevistar pessoas, médicos, engenheiros, e mães de santo, tudo misturado. E horóscopo, programa de variedades Sim. mesmo, e muitos artistas, claro, sempre, né? Muitos cantores, e vai ser pelo YouTube, pelo meu canal no YouTube, canal Leão Lobo, Uhum. e também por uma rádio de Santos, que é a Rádio Bom Astral. Ah, de que Santos. bacana. Nós vamos ter tudo aqui nas descrições, tudo isso Isso. para quem quiser encontrá-lo. Exatamente. Como é que você vê esse mundo de podcast hoje, Léo? Porque eu sei que você tem um podcast também, Tem um né? podcast. Então, eu fico meio preocupado, porque eu acho que tem muito podcast. É. Hoje, por exemplo, o que aconteceu comigo, eu confundi, eu tinha dois no mesmo tempo, e acabei optando por vir aqui. Porque é muita coisa, gente. Eu recebo acho que uns 10 convites por dia para participar de podcast. Por mais que a minha cabeça seja atenta, e eu sou muito organizado, tenho agenda, tudo, às vezes a gente confunde. Sim. Então, é muita coisa. Então, você acaba tendo que selecionar o que você vai fazer. Eu acho que perdeu um pouco, é tanta coisa É. que se perde, desvaloriza um pouco. Eu acho que vai ter uma depuração, Sim, vai chegar uma hora que muitos vão desistir sim. e vão ficar os bons, né? Eu acho que você vai ficar porque Tomara. não é? Um ano e meio já é um sucesso. É, um ano e meio. A gente tem mais de 70 episódios, assim, então. né? Mas a gente vai aprendendo e tem uma coisa assim que E a gente vai ganhar dinheiro com podcast que ainda não estamos ganhando. Né? não é lugar de ganhar dinheiro. Mas são nichos, né? Então, por Isso. exemplo, como eu venho muito desse mundo de Tecnologia. de consultoria, a gente tem aqui com certeza muita gente do mundo Sim, corporativo, com certeza. muita gente que vem aqui, a gente tem episódios. Hoje nós estamos falando de rádio, de mídia, de programa, de apresentador, de televisão, de muita coisa, mas a gente tem programas muito de tecnologia. E graças à tecnologia, as linguagens estão mudando muito. Né? Não, porque e cada vez mais as coisas estão se fundindo, né? É isso que eu falo. A internet ela veio para complementar a televisão, não veio para destruir a televisão. Sem dúvida. Assim como a televisão não destruiu o rádio. Sim, sem dúvida. Fez o rádio se modificar só, né? Você tem um podcast também? Tem episódio de podcast? Podcast das Estrelas, que eu faço e vai pela Rádio Vibe e pelo YouTube também, né? Não, muito Pelo meu legal. Eu canal vejo também. lá, eu vi os episódios ontem, é bacana. Você coloca lá, tem uma legião de fãs suas, bem de fãs, né? De fãs seus, assim, grandes, né? Porque eu vejo lá que você coloca, ele fala, Leão Lobo é o melhor, eu te amo. Eu vi lá um episódio que eu vi lá, tinha uns 12 eu te amo, Leão Lobo, assim, né? Muito. Ontem eu tava olhando pra gente poder conversar aqui, muito bacana. Eu entrevisto tudo. Eu chamo podcast das estrelas porque é aquilo que você falou, você é um astro da tecnologia. Né? Aí tem uma pessoa que é uma grande mãe de santo, tem um padre, claro. Eu entrevisto tudo. Eu gosto disso porque também, né, Leão, vou imaginar, há 40 anos atrás, a gente não tinha informação, né? Você tinha que ver o que a meia dúzia de canais de televisão aberta nos ensinavam, a gente aprendia aquilo. Opções, você fala, opções. Tem canais só de política, tem canais de tecnologia, tem canais de tudo. E uma pergunta que a gente sempre faz para os nossos convidados aqui,
que você entende por sucesso? Você que é um baita sucesso, Léo. Não sei se eu sou um baita sucesso, Sem mas dúvida. o que eu entendo por sucesso é você fazer uma coisa que você ama, né, e ter reciprocidade. Quer dizer, as pessoas entenderem o que você está fazendo, né? Isso é um sucesso para mim, né? É. Eu acho que isso é o básico. Eu dou aula de teatro, né? E o pessoal às vezes me fala assim, fala, o que que você gostaria de... eu quero fazer sucesso, eu quero dar certo, quero ganhar dinheiro, quero fama. Eu digo, mas aí, para ter fama, você precisa escolher um caminho, né? E aí você vai fazer bem, se você fizer bem aquilo que você escolheu, você vai ter sucesso, você vai ter fama. É uma decorrência. Não pode ser a fama antes, né? Porque o Big Brother, esses programas, eles inverteram essa história na cabeça das pessoas. Sim. É. Tem algumas coisas assim de que a opinião pública compra, né? E que são muito perigosas. Por exemplo, assim, toda mãe tem razão. É. Nós vimos o caso da menina, da Larissa Manoela, por exemplo, né? Que o pai e a mãe eram dois vampiros Sim. que viviam do dinheiro da menina, a ponto de, eu gosto sempre de frisar isso, ela ter que pagar 18 milhões para se livrar deles. Se eles fossem bons pais, eles teriam dito: não, minha filha, você que trabalhou, esse dinheiro é seu. Eles não. Eles quiseram os 18 milhões. Sim. Então, eles são empresários. É. No mínimo, eles são empresários, mas não são pais. Né? A mesma coisa agora a história da dona Ruth, aí, do filhinho da Marília Mendonça. É. Todo mundo, ai, coitadinha da vozinha, a vozinha que vai perder o neto vai ficar sem a vozinha. Vamos ver a história direito, como é que é. É. E aí você vê que ela acusou o genro de não pagar nada, ele foi lá, provou tudo que ele paga, médico, Uhum. psicólogo, colégio do menino, ele tem os comprovantes, ele paga. Né? É. Então, quer dizer, o que ela falou não é verdade. O pai, né? Aí ela deu uma entrevista para o Fantástico em que ela não conseguiu desmentir nada. É. Né? Ela, inclusive, se contradisse com o advogado dela Sim. na entrevista. É. Né? Então, você vê que as coisas não são bem assim. A mesma coisa, essa coisa da fama. Né? Se vendeu uma história de que a fama é que era importante. Então, qualquer pessoa, a moça que soltou um foguete no campo, lá que recebeu o foguete, sei lá, virou a Isso. fogueteira Fogueteiro. famosa, e não sei o quê. E aí a mídia volta, porque a mídia se alimenta de tudo, É. né? Aquela que estava sentada no avião, né? Que não deu lugar para criança. É isso. Aí viram Virou, celebridades do dia para a virou noite. celebridade, né? Então, celebridade é uma palavra perigosa. Para mim, É. celebridade é Fernanda Montenegro, Sim. é Lima Duarte, Fernanda Torres agora, Silvio Santos. Silvio Santos, o diretor do filme Ainda Estou Aqui, É. né? Então, esses são celebridades, são pessoas que fizeram coisas maravilhosas e foram Sem dúvida. aplaudidas e aceitas pelo que fizeram. Eu acho Tá que um é isso. pouco uma banalização disso, assim, né? Exatamente. Isso, A gente então, tem que acho que tomar cuidado com as é, palavras, né? fama não tem nada a ver com sucesso, como você Nada. falou, sucesso e Não é? sucesso ao brasileiro é nessa É. linha de sucesso e não da É fama, né? gente que faz alguma coisa e é reconhecido pelo que É. faz. Isso é sucesso. E quando a gente olha toda essa sua trajetória aí de 50 anos, né? De 52. 52, né? Não vamos. Eu 52 adoro. anos de muita coisa, assim, você já deu muita dica para todo mundo que está assistindo, mas se puder resumir, assim, para quem olha e quem está querendo trabalhar ou no jornalismo, ou na TV, ou escrevendo, ou no teatro, Tá. que dicas que você daria para essas pessoas? Eu acho que a melhor coisa para qualquer ser humano é ser honesto consigo mesmo. Então, é saber exatamente o que quer da vida e lutar. Sonhar é maravilhoso. Eu tinha, quando criança, uma tábua, um cabo de vassouras e um tubo daquele de mostarda, vermelho e amarelo. Eu tirei a parte vermelha, enfiei o amarelo no cabo de vassoura, fiz um monte de furinhos em cima e punha aquela tábua embaixo como pregava, né? Ficava o microfone, eu apresentava programas ali. Entendeu? Era um sonho que eu tinha, Que né? legal. Só que aquele sonho, eu fui batalhar por ele, eu fui estudar teatro, eu fui atrás do meu sonho, né? É. E é isso, eu acho que é você saber o que você quer, primeiro se conhecer, né? Saber o que é bacana para você, o que te faz feliz e ir atrás do sonho.
Mas aí batalhar por ele, porque senão não chega lá. Não vem de graça, né? Não vem de Não graça. vem de graça. E você é muito família, né? Você é pai, você é avô, Sou e você apaixonado. deixou de ir para Brasília. A gente É. perdeu um deputado federal, mas ganhamos você nesse Menino, mundo aqui. eu fui chamado, até muito engraçadinho, principalmente pelo Alckmin, fui chamado várias vezes para sair candidato a deputado. Eu ia te E perguntar eu isso. nunca fui nem falar com ele. Aí, a última vez agora, ele falou assim: ué, por que você aceitou tomar um café comigo agora? Eu falei: porque agora você está com o Lula, agora você está no lugar certo. Eu falei para ele. Aí ele falou: agora eu entendi. Ele falou, né? Porque eu recebi muito convite. Eu imagino que, porque Inclusive, você é jornalista e conhecendo todo mundo, muitos partidos, eu acho que de muitos. todos os lados, Não, direita, esquerda, de todos os lados, falam assim, vem para e nós a aqui, né? última proposta que eu recebi foi do PRTB, que eu fui lá conversar com a pessoa me convidou. Tá? Aí o rapaz quase chorou quando eu falei não. Aí ele falou: não, mas você seria a pessoa certa, a gente fez pesquisa, você seria eleito, não sei o quê. Eu falei: meu amor, mas não adianta eu ser eleito por um partido que eu não acredito. Eu não acredito nesse partido. Eu era o homem do fazia O Aerotrem? o Aerotrem, não é? Ah, E tal, e agora. E você depois, faleceu, acho, né? então, faleceu. E aí o que o partido virou? Virou o partido do Marçal. Você acha que eu poderia? Você imaginou se eu tivesse aceito? Eu ia ser o candidato, o deputado do Marçal? Deus me livre, né? É uma pessoa que eu abomino, né? Mas Tudo que ele pensa, Mas que bom que ganhamos. Que Isso, ganhamos você no teatro aqui, isso. ó, de bispo, Não. ganhamos você na TV Fama e Sabe você por quê? escrevendo e tudo mais. Eu Muito acho que bacana. política é para político. É, É quem estudou para ser político, é quem sabe ser político. Eu não saberia ser político. Eu sou artista, eu sou uma pessoa extremamente politizada, como eu falei. Mas eu faço política aqui, como cidadão, como comunicador, nunca como político. entendi, Né? Acho que a entendi. política é para quem sabe. Para a Irondina, que é maravilhosa, para o Lula, que é maravilhoso, para o Suplicy, que é maravilhoso. São pessoas, são políticos e políticos sérios, ou como foi o doutor Ulisses, que nem era, talvez eu discordasse até dele, mas era um político Sem sério, dúvida. né? Infelizmente, mas Você tem uma hora que você contou que você já entrevistou o Dr. Paulo Maluf, eu vi isso em algum várias lugar. vezes, Várias que vezes. jamais eu votaria nele, mas entrevistei várias vezes. Como figura era interessante. São políticos, né? Exatamente. Até porque entrevistei que eu nunca votaria nele. E família sempre salta muito aos olhos, que eu sempre vejo você falando, né, de filha, a gente vê conversando, você falando da sua irmã, você tem Minha esse irmã é lado... psicóloga, meu irmão é psicólogo, meu irmão foi jornalista político, aí com 20 anos de profissão ele optou por ser psicólogo, porque ele conversava muito com a minha irmã, começou a se interessar pela psicologia, ele já era filósofo, aí ele foi estudar psicologia, aí a minha cunhada, que era socióloga, também foi estudar psicologia, hoje os três são psicólogos, aí eu falo assim, alguém tinha que ser louco, né? Mas bom que você está bem assessorado, né? Ninguém deixa você fugir muito da loucura. Fiz terapia há 14 anos. Olha aí, que bacana. Léo, pô, é uma honra ter você aqui. Poxa, Passa rápido, nós estamos conversando há mais de 1h30 já, e passa assim. E eu já... tem tanta história sua ainda, né? Nossa, eu vi que... a família que você falou, eu nem falei ainda. Nem falou, a gente... Pô, mas as portas vão estar sempre abertas aqui. Eu sei que você vai muito podcast, daqui a pouco você não sei se você vai enjoar, mas fica o convite para daqui a alguns episódios, quando você quiser, a gente vê para falar de outros temas específicos. Prazer enorme, e amei te conhecer. É mesmo? Que bom. Eu fico muito feliz. Você é daqueles exemplos realmente que dá orgulho da gente falar assim, pô, sucesso brasileira por toda essa luta, por toda essa tudo que você faz, muito bacana. Eu faço, com certeza, eu faço com muito amor tudo que eu faço e amo, como você falou, minha família. Acho que a minha família é o meu esteio. É uma família que eu inventei, porque eu sou homossexual, né? Como você sabe. Eu inventei essa família para mim, mas me faz muito, muito, muito feliz. Que bacana, é isso. Sensacional. Sensacional, eu queria agradecer muito. Pessoal, nós vamos ter tudo do Leão Lobo aqui na descrição, de como encontrá-lo em tudo que ele faz, como vocês viram lá, encheu minha mão de coisas aqui. Você é um super sucesso à brasileira. Obrigado. Lindo, obrigado mesmo. Muito obrigado. Fundo do coração. Muito legal. Dignidade já. É isso aí, dignidade já. Nós vamos tirar umas fotos aqui que você faz sempre assim que você falou já, não é isso? Pessoal, falei que o episódio de hoje estava muito especial. Espero que vocês tenham gostado. Tenho certeza que vocês gostaram. Deixe o seu like, comente, compartilhe, mande-nos mensagens e nos vemos no próximo episódio. Valeu, galera!